O protagonista olha para o céu azul e se pergunta uma coisa, pois acha que cobrar 8 moedas de ouro por aquelas ervas é um preço absolutamente ridículo, enquanto observa um inseto gigante na árvore, e logo continua sua caminhada pela floresta, olhando para todos os lados. Ele vagava sozinho no meio daquela densa floresta, e carregando uma sacola cheia, segue atento ao seu redor. Até que finalmente encontra o ramo que estava procurando e fica feliz. Mas ao cheirar a planta calcula que aquilo vale só umas 2 moedas e chateado, lamenta não conseguir mais dinheiro. Isso faz soltar um suspiro de desânimo. E em seguida se perguntar o que fazia da vida quando tinha apenas 6 anos, revelando ser um reencarnado. Ele então se lembra que só ficava jogando Dragon Quest e Pokémon o dia todo, e após essas memórias nostálgicas, decide coletar mais um pouco antes de sair dali. Enquanto vaga pela floresta, reflete como é bizarro ter se tornado uma pessoa vivendo dentro de um jogo de RPG. Porém, essa nova vida teve início 6 anos atrás, com uma visão grandiosa do universo. Naquele dia, ele acordou assustado, dando de cara com um teto de madeira velho que nunca tinha visto antes. E começa a se perguntar onde estava, preocupado em chegar atrasado no escritório. O garoto tenta se mexer, mas percebe que o corpo não obedece e nem a voz sai direito, o que o deixa cheio de dúvidas sobre o que está acontecendo. Mas o choque vem mesmo, quando encara a própria mão gordinha na frente dele, pois aquilo é claramente a mão de um bebê, fazendo nosso protagonista entrar em pânico sem entender nada. Enquanto isso, uma voz desconhecida comenta como uma criança estranha por não chorar. E observando o berço, as pessoas concluem que aquele deve ser apenas um bebê muito calmo. Até que o homem mais velho decide pegar a criança no colo para examinar melhor seu rosto. E mesmo sem entender uma palavra daquela língua estranha, nosso protagonista tem a certeza de que aquele senhor é seu novo pai. Naquele momento, ele percebe que deixou de ser um escravo corporativo de 30 anos para renascer como o nobre Aratsan veio. Voltando para o presente, na floresta, ele solta um longo suspiro de cansaço, já que é um absurdo colocar uma criança de 6 anos para fazer trabalho braçal, provando que ser nobre não é grande coisa. Afinal, ele nasceu numa família secundária pobre, então o sonho de uma vida de luxo foi por água abaixo. A situação é tão precária que até seu pai precisa fazer bicos manuais para complementar a renda da casa. E pensar que ele precisa colar olhos em bonecas como trabalho de meio período é algo deprimente, o que mostra que reencarnar em outro mundo não é essa moleza toda. Mas depois de viver ali por 6 anos, ele finalmente entendeu o motivo dos protagonistas de Isekai nunca tentarem voltar para casa. A razão era simples, pois ter um corpo de criança que não obedece e uma língua estranha transformou tudo num desafio de alta dificuldade. E mesmo já tendo jogado vários games difíceis, o que ele mais sentia falta era da comida caseira de sua antiga vida. Por isso, demorou anos para se tornar uma pessoa comum nesse mundo, mas agora nosso protagonista acha que tudo ficou fácil demais, já que não existe nenhuma empresa para obrigá-lo a chegar 1 hora mais cedo, e nem precisa correr para pegar o último trem. Ele então se espreguiça feliz, pensando que essa deve ser a vida de aposentado, dos sonhos de tão relaxante. Mas de repente, um barulho estranho vindo do céu chama sua atenção. Ele se esconde atrás de um tronco e se pergunta se aquilo foi o som de uma explosão. E logo em seguida, um urso gigante com olhos brilhantes aparece rugindo de forma ameaçadora. A criatura então encara 2 aventureiros que se preparavam para a luta. Um deles, que parece ser um guerreiro, salta na direção do bicho empunhando um martelo gigante e com toda a sua força acerta o chão, levantando uma nuvem de poeira para distrair o urso. Enquanto isso, outro aventureiro, que parece um mago, se prepara para lançar um feitiço. O guerreiro então grita para seu parceiro atacar enquanto o monstro está ocupado, e o mago aproveita a oportunidade para conjurar uma poderosa bola de fogo, que vai direto na direção do urso e causa uma explosão gigantesca. Escondido atrás da árvore, nosso garoto fica chocado, pois é a primeira vez que vê magia de perto. A fumaça preta se dissipa e mostra o resultado daquele ataque poderoso. O mago e o guerreiro comemoram a vitória e o fortão fala que queria poder usar magia também. O mago então diz que foi sorte e que agora eles têm que esperar o próximo ano para enfrentar o urso de novo. Felizes, eles colocam o bicho no carrinho e decidem ir direto para a guilda comemorar. Nosso protagonista fica ali parado, processando tudo o que acabou de testemunhar. Acontece que nesse mundo a magia é algo especial e nem todo mundo pode usá-la. Apenas os escolhidos pelo oráculo divino podem usar magia em um ritual que ocorre no aniversário da pessoa. É como um item de gacha raro com chance de 0,1%, e nosso herói já falhou 6 vezes seguidas. Porém, quando os aventureiros vão embora, ele percebe algo estranho no local da batalha. Uma esfera de luz azul começa a brilhar intensamente bem no meio da terra chamuscada. Ele fica confuso e se aproxima lentamente daquela luz misteriosa que apareceu do nada. Seus olhos verdes brilham intensamente refletindo a luz da esfera. Sem pensar 2 vezes, nosso protagonista estende a mão para tocar naquele objeto brilhante. A esfera então flutua para sua mão e o garoto fica maravilhado com o que está acontecendo.
A luz então sobe aos céus até aparece diante de seus olhos. Ele fica sem entender nada, pois a esfera simplesmente sumiu depois que ele a tocou. Mas mesmo assim, se lembra de como aquela luz era bonita, e então a noite cai sobre a cidade. Já no vilarejo, vemos nosso protagonista chegando em sua casa depois de um longo dia, e assim que entra, é recebido por sua mãe, que o cumprimenta com um sorriso gentil. Ela pergunta se ele está bem e nosso herói mostra orgulhoso as 4 moedas que conseguiu. A mãe dele parece surpresa e um pouco preocupada com a situação. Mas de repente, o irmão mais velho, chamado Robin, chega em casa com cara de quem bebeu todas. A mãe logo pergunta se ele estava bebendo e ele diz que só foi encontrar um amigo chamado Kevin. Continua explicando que o tal Kevin é um cara bem conhecido na rua do artesanato. E Robin se justifica dizendo que tudo aquilo era networking e muito importante. A mãe dele, meio sem jeito, apenas diz para ele se esforçar, enquanto Arado observa tudo calado. Ele então avisa para a mãe que não precisa de jantar, pois já comeu fora, e logo depois coloca a mão na cabeça, parecendo estar com dor por causa da bebida. Sua mãe então solta um suspiro de cansaço e chama pelo nome de Arado, repreendendo-o pelo suspiro e dizendo que Robin é o herdeiro da família, então o networking dele é importante. Abraçando-a, nosso protagonista concorda e diz que entende a situação. Pois, para a nobreza, continuar a linhagem da família é algo extremamente importante, mesmo para nobres pobres como eles. Por isso, todo o suporte dos pais e irmãos é concentrado no filho mais velho que vai herdar tudo. Nosso garoto entende que essa é a ordem natural das coisas e não tem a menor intenção de se rebelar contra isso, mas apesar disso, ele também não quer ficar parado sem fazer nada, e com um olhar determinado, decide que vai sair de casa usando a própria força, pois nesse mundo, o esforço é recompensado. A partir daquele dia, Ará começou sua rotina de ir e voltar da floresta coletando ervas. Depois vendia tudo que coletava para juntar dinheiro aos poucos. Além disso, no fundo da floresta ele ocasionalmente espiava algumas coisas, e nessas horas conseguia ver caçadores da guilda, usando magia para caçar monstros. Nosso garoto então percebeu que nos lugares onde os magos lutavam sempre sobrava aquele mesmo brilho. Ele então batizou aquele brilho de traços de mana, e notou que eles brilhavam o mesmo sem serem uma fonte de luz. O nosso protagonista fica ali pensativo, enquanto analisa de perto aquela energia misteriosa. Mas assim que tenta tocar na esfera de luz, ela simplesmente desaparece no ar. O tempo continua passando e vemos um belo céu azul com nuvens brancas. Alguns meses depois, nosso garoto fica de boca aberta, olhando para algo no horizonte. Ele se impressiona com o tamanho da casa principal, enquanto Robin o repreende por parecer um caipira. E aquele dia tão esperado chegou de repente para os irmãos. Dentro da mansão, Ará continua maravilhado com o teto luxuoso e todo o esplendor do lugar. Logo dá de cara com uma mesa cheia de comidas chiques, que nunca viu na vida. E aproveita o banquete para comer um frango suculento no meio daquela gente importante. Ele acha a carne deliciosa e pensa que uma comida em sua casa é sem graça em comparação. Seu irmão então o repreende por comer de forma tão grosseira e limpa seu rosto com um guardanapo. De repente o pai deles aparece e pede para que os dois o sigam. Eles então se curvam diante de alguém muito importante, e seu pai diz que é uma honra conhecê-lo. Sentado em um trono imponente, estava o patriarca da família Vale, que os observa com atenção. E nosso protagonista percebe na hora que aquele senhor é a pessoa mais poderosa de sua família. Seu pai agradece pelo convite e aproveita para apresentar seu filho mais velho, Robin. Ele empurra o Robin para frente, que fica todo nervoso e gagueja um sim para o patriarca. Robin se apresenta todo nervoso e nosso herói não gosta nada do jeito que o irmão falou. O patriarca então diz para ele continuar se esforçando para não envergonhar o nome da família, e o garoto concorda na hora. Seu pai fica aliviado e parabeniza Robin pelo elogio, enquanto Arado reclama que nem foi apresentado. O pai e o irmão comemoram felizes, e nosso protagonista se pergunta por que eles estão tão contentes com um elogio tão óbvio. Nosso garoto então fica ali parado com um olhar curioso, observando a cena, e encara o patriarca sentado em seu trono, uma figura imponente. O velho alisa a barba com ar de superioridade e poder. Olhando para aquilo, nosso herói entende por que Robin ficou tão nervoso e gaguejou na frente daquele homem. Mas de repente, uma explosão de luzes mágicas no céu chama a atenção de todos. A multidão fica de boca aberta, olhando para cima, maravilhada com o espetáculo. Nosso protagonista também fica impressionado com aqueles incríveis fogos de artifício mágicos. Depois do show, todos se reúnem no jardim central para o próximo evento. E logo em seguida um grupo de magos de elite da família aparece para uma batalha de exibição. O povo fica animado, pois batalhas entre magos são raras e alguém até reconhece o famoso mestre Elum, um cajado com um cristal rosa brilhante. Então aparece, indicando o início do combate. Como era de se esperar, da maior família nobre, o espetáculo de magia era impressionante. Uma maga de cabelo rosa lança uma poderosa bola de fogo no ar. Enquanto isso, outra maga com um chapéu de bruxa se prepara para atacar.
e invoca uma onda de água gigante que avança pelo campo. Logo depois, um mago flutuando em um vaso de barro manipula a terra ao seu redor. Já outro mago de capuz cria cristais de gelo afiados do nada. Em seguida, um homem com um cajado invoca um poderoso redemoinho de vento. E para finalizar, o mago de cabelo loiro dispara raios de suas mãos. A multidão fica em êxtase com aquela demonstração de poder mágico. Mas Robin percebe que Arado nem está assistindo a batalha e pergunta para o que ele está olhando. Nosso protagonista então aponta para um brilho no ar e diz que aquilo é um traço de mana. Robin fica confuso e pergunta do que ele está falando, pois não vê nada brilhante. Arado insiste que a coisa brilhante está bem ali e aponta para o traço de mana mais uma vez. Seu irmão fica ainda mais confuso, e Arado tenta mostrar a esfera de luz para ele, mas percebe que não tem nada ali e que só ele consegue ver aqueles traços de mana. Robin fica irritado e diz para o irmão parar de falar besteira, pois está o envergonhando na frente de todos. Nosso garoto então encara o brilho e se pergunta se seu irmão realmente não consegue ver aquilo. Para tirar a dúvida, ele decide abordar uma empregada da festa e pede um momento de sua atenção. Arado aponta para o traço de mana e pergunta para a moça se ela consegue ver o que está ali. A empregada se desculpa e diz que não sabe do que ele está falando, e nosso protagonista agradece. Ele então fica ali parado, pensativo, enquanto tenta entender o que está acontecendo, pois aqueles misteriosos traços de mana continuam brilhando bem na sua frente, e mesmo com tantos brilhos espalhados pelo campo, ninguém parece se importar ou sequer olhar para eles. Nosso herói então chega a uma conclusão chocante e se pergunta se é o único que consegue vê-los. Mas de repente, um barulho chama sua atenção e ele olha para o lado, curioso. Uma garotinha ruiva aparece e o povo começa a fofocar, dizendo que ela é da família Lewis. A multidão fica surpresa e se pergunta como uma garota tão importante está fazendo ali. O senhor então pede para a garota, chamada Arya, mostrar para todo mundo o que ela sabe fazer. Os magos de elite que estavam por perto observam a cena com interesse e curiosidade. O patriarca e outro senhor de cabelos brancos também observam a garota com muita atenção, e nosso protagonista observa a cena com atenção e curiosidade. A garota de cabelo vermelho fecha os olhos e se concentra para iniciar sua demonstração. Com um grito, ela lança uma poderosa bola de fogo para o alto, deixando todos impressionados. Após terminar o feitiço, Arya faz uma reverência elegante para a multidão. Nosso herói fica de boca aberta com a cena e acha aquilo tudo incrível. Os nobres mais velhos aplaudem entusiasmados com a demonstração de poder da garotinha. Nosso protagonista então fica pensativo, observando a cena de longe, e percebe que pessoas com uma sorte milagrosa realmente existem naquele mundo, e que estava diante de alguém que tinha essa sorte absurda para conseguir usar magia. Enquanto pensa nisso, Arado vê um traço de mana flutuando bem na sua frente. Ele estende as mãos e, para sua surpresa, consegue segurar a esfera de luz. A mana brilha intensamente em suas mãos e ele sente o poder daquela energia. De repente, nosso garoto atinge seu limite de absorção de mana e algo acontece. Uma energia cósmica envolve seu corpo em uma transformação misteriosa e poderosa. Ele então é jogado para trás sem fôlego e se pergunta o que acabou de acontecer. Ele coloca a mão na cabeça e se pergunta se está ouvindo coisas depois daquela sensação estranha. Nosso protagonista então fica ali parado no meio do campo, tentando entender o que aconteceu. Com um olhar determinado, ele encara uma árvore solitária no horizonte para testar algo. E logo em seguida caminha na direção da árvore, decidido a usar seu novo poder. Enquanto isso, a multidão e os magos de elite olham para ele, com espanto e curiosidade. Nosso garoto então se concentra e chamas começam a se formar em suas mãos. Ele estende a mão com um olhar focado e prepara seu primeiro feitiço de verdade. E uma bola de fogo gigantesca se materializa na frente dele, pronta para ser lançada. Nosso herói então dispara a magia com toda sua força na direção da árvore. O ataque atinge o alvo em cheio e a explode em 1000 pedaços, deixando todos chocados. Um dos magos então corrige a multidão e diz que aquilo não foi um raio, mas sim magia, e aponta para Arya, revelando que foi aquele menino que disparou a bola de fogo. Nosso protagonista olha para suas mãos, ainda sem acreditar no que acabou de fazer, e abre um sorriso de pura felicidade ao perceber que finalmente pode usar magia. Uma onda de euforia toma conta dele e o garoto grita de emoção, sentindo o poder fluir. Ele acha aquilo incrível e finalmente entende como é a sensação de usar magia. E percebe que essa é uma sensação única que só pode ser sentida naquele mundo. Pois em 6 anos de reencarnação, essa é a primeira vez que sente algo tão emocionante. Ele então olha para a árvore em chamas e percebe que seria perigoso usar aquilo de perto, mas decide testar seu poder mais uma vez e se prepara para um novo ataque. Porém, o esforço o deixa completamente sem fôlego e exausto, e para sua surpresa, uma segunda explosão acontece sem ele nem mesmo querer. Ele então percebe que não consegue controlar o poder e se pergunta por que não é como os outros magos. A multidão fica impressionada por ele usar magia 2 vezes seguidas em tão tenra idade, mas nosso protagonista começa a se sentir tonto e com um mal-estar repentino, e rapidamente entende que aquilo tudo é por causa de sua mana.
pois usar magia consome sua energia e a falta dela causa sintomas parecidos com anemia. Isso faz lembrar de como forçava os magos nos RPGs e se sente um pouco culpado. Enquanto isso, a multidão comenta como ele é jovem, mas tem uma quantidade enorme de mana, e concluem que é por ele ter herdado o sangue do conde, pois as linhagens nobres são diferentes. Um dos magos de elite fica sem palavras e elogia o feito do nosso garoto, chamando de esplêndido, mas outro mago acha ridículo acreditar em linhagens, pois para ele isso não tem nada a ver. A maga de cabelo rosa então explica que aquilo foi notável, pois uma criança normal desmaiaria por 3 dias. Enquanto isso, a multidão vai à loucura e aplaude o nosso protagonista, sem parar. Ele fica todo envergonhado, pois nunca recebeu tantos elogios, nem em sua vida passada. De repente, uma voz o surpreende, perguntando se ele também consegue usar magia. E, para sua surpresa, era a garotinha ruiva, que ele viu mais cedo, se aproximando dele. Ela se apresenta como Arya Grace Lewis, e em seguida pergunta qual é o nome do nosso herói. Ele responde que se chama Arada, e a garota fica feliz por encontrar alguém de sua idade, que usa magia. Arya então estende a mão e pergunta se ele gostaria de ser seu amigo, e nosso garoto aceita na hora. Os dois então apertam as mãos, selando a nova amizade que acabou de nascer ali. Nosso protagonista então percebe que essa é a primeira vez que segura a mão de uma garota nesse mundo, e fica todo vermelho e sem jeito com a proximidade da garota e o cheiro de seu cabelo. Mas Arya o encara com um olhar competitivo e diz que não vai perder para ele. Uma energia de competitividade flui entre eles, enquanto nosso herói fica sem entender nada. De repente, o patriarca se aproxima e pergunta se ele é o filho do Veil, deixando nosso garoto assustado. Nosso herói confirma todo nervoso e percebe que está diante do poderoso Conde Barton. O Conde então o questiona por que ele não disse que podia usar magia quando se encontraram mais cedo. Arad explica que não sabia usar magia naquela hora e que só ele pode ver os fragmentos de mana. O nobre encara o garoto com um olhar sério e fica em silêncio por um momento. Nosso protagonista fica sem graça e se arrepende de não ter aprendido a etiqueta dos nobres. Mas, para sua surpresa, o conde acha a atitude do garoto interessante e dá um sorriso. Ele elogia a Arada por não desviar o olhar e nosso herói agradece todo sem jeito. O conde então chama pelo pai do garoto, que estava de joelhos no chão o tempo todo. Ele não consegue ver o pai de Arad e nosso herói precisa apontar que ele está bem atrás do nobre. O conde elogia o pai por ter um filho tão educado que soube esperar para ser apresentado. Nosso protagonista então pensa que isso é fácil, pois ele tem a mentalidade de um homem de 30 anos. O nobre se despede dizendo que vai entrar em contato com eles depois e o pai concorda nervoso. Antes de ir embora, Arya se vira para Ará e diz que espera vê-lo novamente. Nosso herói então apenas observa o grupo se afastar enquanto a garota se despede dele. Os nobres da festa cochicham entre si e confirmam que o garoto realmente chamou a atenção do conde. Seu pai fica todo orgulhoso e parabeniza Arad pelo feito maravilhoso. Nosso herói fica um pouco sem reação com tanto entusiasmo vindo de seu pai e se lembra que agora é um nobre, algo que tinha esquecido por causa da pobreza. Mas no meio da multidão, seu irmão Robin observa com um olhar de pura inveja. Ele cerra os dentes de raiva e ciúme por ver seu irmão mais novo roubando toda a atenção. Alguns dias depois, nosso protagonista está de volta à floresta para continuar seu trabalho. Ele encontra um cogumelo que parece delicioso e o pega para levar para casa. Enquanto caminha com sua cesta de gravetos e o cogumelo na mão, nosso herói fica atento e avista um coelho que o observa de longe, mas não foge como esperado. Nosso garoto acha que o coelho baixou a guarda por ele ser apenas uma criança, pois provavelmente aquele bicho não está acostumado a ser caçado por humanos nas montanhas. Ele então decide testar sua mira e criar uma pequena e fraca bola de fogo em sua mão. Com muito cuidado, lança magia com a intenção de errar o alvo por pouco. O ataque atinge o chão perto do coelho e o assusta, fazendo-o pular para longe. O coelho então cai no chão e nosso protagonista se aproxima para pegá-lo. Ele fica feliz por ter conseguido sua primeira caça usando magia e com um olhar determinado, percebe que agora pode ir além de coletar ervas e também pode caçar. Mas de repente nota um brilho estranho vindo do coelho e fica confuso. Ao se aproximar, percebe que é um traço de mana e fica chocado ao tocá-lo. O brilho não some, e ele se pergunta se é por ser sua própria magia ou por já ter aprendido a bola de fogo. Com o coelho nas costas, ele decide que precisa encontrar outros tipos de traços de mana. Nosso herói então começa sua busca pela floresta sob a luz do sol e corre entre as árvores com um novo objetivo em mente. Não demora muito para encontrar um fragmento de mana diferente dos que já viu. Ao analisar o local, nota que o chão está afundado, mas sem marcas de queimadura. Ele deduz que deve ser magia de vento e se aproxima com cuidado, esperando que funcione. Nosso garoto então estende a mão e, para sua surpresa, consegue absorver a nova mana.
e solta um suspiro de alívio ao perceber que o processo deu certo mais uma vez. Fica feliz, pois agora sabe que pode continuar aprendendo novas magias. Nosso protagonista então volta para o vilarejo com um novo plano em mente. Carregando um feixe de lenha nas costas, ele caminha pela estrada de terra e cumprimenta um vendedor da cidade que o reconhece e pergunta se ele está fazendo um recado. Arad então mostra o coelho que caçou e pergunta se o homem quer comprá-lo. O vendedor fica surpreso e pergunta se o garoto caçou o animal sozinho. Ao examinar o coelho, nota que está fresco e sem marcas de sangue e pergunta como ele fez aquilo. Nosso herói então sorri e revela que usou um pouco de magia para capturá-lo. O vendedor e as pessoas ao redor ficam chocados ao saber que um garotinho como ele sabe usar magia. Todos começam a elogiá-lo e Arad fica sem graça, dizendo que só sabe fazer coisas simples. O vendedor então diz que ele tem muita sorte, pois esperou 40 anos e não conseguiu nada. Com um sorriso confiante, nosso protagonista diz que pode continuar caçando regularmente, e o homem fica animado, elogiando o espírito de mago do nosso herói. Ele então paga pelo coelho e promete um preço melhor se Ará continuar trazendo mais. Nosso garoto agradece e se despede do vendedor, que deseja uma boa volta para casa. Arad fica surpreso, pois com apenas um coelho conseguiu o dinheiro de um dia inteiro de ervas. Com um sorriso determinado, percebe que graças à magia sua renda aumentou muito e seu objetivo está mais próximo, e conclui que a magia é a resposta para todos os seus problemas e o caminho para o sucesso. Segurando um saco de moedas, reforça sua nova estratégia para ficar mais forte, pois quanto mais magia ele puder usar, mais fácil sua vida se tornará naquele mundo. Então, com um olhar pensativo, decide que seu primeiro passo é encontrar mais fragmentos de mana, e acredita que em uma cidade tão grande como aquela deve haver muitos fragmentos para encontrar. Nosso herói então começa a sua busca pelas ruas movimentadas do vilarejo. Ele olha em todos os cantos e vielas, mas não encontra nenhum sinal de fragmentos de mana. Frustrado, se desespera, pois andou por toda a cidade e não encontrou um único fragmento. Sentado em um muro, se pergunta por que não consegue encontrar nenhum fragmento ali, mas de repente uma voz o interrompe e ele olha para baixo, para ver quem o chamou. Um homem está importunando uma vendedora de flores e ela o manda embora. Ele insiste e tenta puxá-la pelo braço para sair com ele. A garota fica assustada e o homem a segura com força, sem se importar com seus protestos. Nosso protagonista então percebe com raiva que até naquele mundo existem pessoas desprezíveis. Ele decide intervir, mas pensa que seria perigoso atacar o homem diretamente. Ele então pula do muro e lança um sopro de vento para assustar o agressor. O ataque joga o homem longe e o arremessa no meio da rua para a surpresa de todos. Mas de repente um jovem de armadura aparece e diz para o homem parar de ser patético. O agressor se levanta com raiva e pergunta quem é o garoto que o desafiou. Ele então tenta atacar o jovem, mas com outro sopro de vento é jogado para longe. O homem voa pelos ares e bate com força em uma barraca de madeira, e fica ali caído e desacordado no meio dos destroços, sem chance de revidar. O jovem cavaleiro então se aproxima da vendedora, pergunta se ela está bem e a garota agradece. Ele então a elogia, dizendo que seria terrível se algo acontecesse com uma mulher tão bonita. Nosso protagonista nota que só apareceu um fragmento de mana no local. Ele se agacha e pensa que mesmo usando o feitiço 2 vezes, só um fragmento apareceu. Isso deixa pensativo, e ele se pergunta se os fragmentos aparecem de forma aleatória. Após sua análise, nosso herói conclui que não há mais nada para ele fazer naquela cidade, pois se a cidade é pacífica, não há necessidade de usar magia, e assim não aparecem fragmentos. Sentado nas escadas, nosso herói se pergunta onde a magia é usada com frequência e conclui que precisa de um lugar onde seu uso seja obrigatório. E enquanto pensa nisso, tem uma ideia brilhante. Ele se lembra de sua mãe, o avisando para nunca ir na floresta profunda, pois ela é muito perigosa, e ele na época perguntou o que tinha lá. Ela respondeu que o lugar é cheio de monstros assustadores, mas nosso herói não se intimidou. Sua mãe o proibiu de chegar perto do lugar, mas a ideia da floresta profunda ficou martelando em sua cabeça. Ele então percebe que há uma chance maior de encontrar fragmentos de mana lá do que na cidade, e mesmo que nunca tenha chegado perto da floresta antes, agora ele pode usar magia e decidir tentar a sorte. Nosso protagonista então caminha pela estrada de terra, com seu novo destino em mente, mas ao passar por um cemitério, se depara com um funeral onde uma mulher chora pela perda de seu marido. Uma senhora então lamenta não poder ter usado magia de cura e diz que esse poder milagroso nunca aparece quando mais se precisa dele. Outra pessoa diz que seria bom se existisse magia de ressurreição. Nosso protagonista então escuta a conversa com atenção, escondido atrás de uma pilastra, e entende o que aquelas pessoas estavam falando sobre a magia.
chegando à conclusão de que a magia de ressurreição realmente não existe. Ele então se lembra de quando era um bebê e mesmo sem conseguir se mexer, já tinha muitos pensamentos sobre sua nova vida. Como uma criança, ele tinha muito tempo para pensar em sua nova vida, e um de seus pensamentos recorrentes era sobre a existência da magia de vida. Mais especificamente, se a magia de ressurreição existia naquele mundo. Ele sabia que em um mundo de espadas e magia, isso era um elemento comum em animes e jogos. Mas agora, como um morador daquele mundo, recebeu uma informação importante e já esperava por isso. Nosso herói então fica feliz por ter descoberto a verdade em um bom momento, e recita um feitiço para valorizar a vida, lembrando-se de que precisa ser cuidadoso. Nosso protagonista então entra na floresta profunda, com o sol brilhando entre as árvores. Ao entrar, sente que o ar do lugar é completamente diferente do que estava acostumado, e mesmo sem os avisos de sua mãe, ele com certeza não teria entrado ali sem magia. De repente ele escuta passos se aproximando e fica em alerta máximo. Os passos ficam cada vez mais próximos e nosso herói se prepara para o que está por vir e se lembra das palavras dos enlutados sobre a magia de ressurreição. Nosso garoto então decide investigar o barulho para ver o que está acontecendo. E ao espiar por entre os arbustos, fica chocado com o que vê na sua frente. Uma horda de lobos com olhos vermelhos brilhantes corre pela floresta em alta velocidade. Nosso protagonista fica apavorado com a cena e tampa a boca para não fazer barulho. Ele se pergunta que número absurdo de lobos é aquele enquanto um deles passa correndo por ele. O lobo desaparece na trilha e deixa para trás um rastro de folhas secas. Nosso herói cai no chão assustado com a experiência e tenta se acalmar, e aquela cena o faz lembrar de sua antiga mãe chorando desesperadamente, e se recorda de como ela olhava para ele com tristeza em seus olhos. Nosso protagonista então continua sua jornada pela floresta com um olhar determinado, e pensa que reencarnou sem nunca ter demonstrado gratidão para seus pais. Por isso sabe que precisa ser cuidadoso, pois agora tem uma nova chance de viver. De repente, ele tropeça e cai no chão, assustado com algo que viu, e se arrasta para longe do perigo, com o coração a mil. Ele então nota que há dois monstros na clareira e fica curioso com a cena. Escondido atrás de uma árvore, se pergunta se os dois monstros estão lutando entre si. Um barulho de luta ecoa pela floresta, confirmando suas suspeitas. Nosso herói então se aproxima com cuidado para observar a luta de perto, e escondido atrás de uma árvore, se agacha para não ser visto pelos monstros. Ele então arregala os olhos, chocado com a cena que se desenrola na sua frente. Um monstro gigante com espinhos nas costas ataca outro monstro com garras afiadas. O bicho com garras é atingido em cheio e pedaços de sua carapaça voam pelo ar. Ele tenta revidar com suas garras, mas o outro monstro é mais rápido. E com a boca aberta, o monstro com espinhos se prepara para um ataque devastador. Nosso protagonista observa tudo aquilo, como se fosse um filme de monstros super realista. O monstro com garras é jogado longe com a força do ataque de seu oponente, o monstro espinhoso. Então começa a carregar uma energia elétrica em seu corpo e dispara um raio poderoso que atinge o chão com uma força incrível. Nosso herói fica de boca aberta ao perceber que aquilo é magia e não um ataque físico. O monstro com garras cai no chão ferido e tenta se levantar com dificuldade, mas o outro monstro o encara com seus olhos brilhantes e se prepara para o golpe final. Com um rugido poderoso, ele avança e joga seu oponente longe, encerrando a batalha. O monstro espinhoso então se afasta, arrastando sua presa e deixando a clareira vazia. Nosso protagonista solta um suspiro de alívio ao ver que o perigo passou e olha para o local da batalha, notando algo brilhando no chão. Com cuidado, ele se esgueira pela floresta para investigar o que chamou sua atenção. Ao chegar no local, estende a mão e consegue absorver um novo fragmento de mana. Nosso herói então comemora seu sucesso com uma pose de vitória bem animada, e conclui que apesar do perigo valeu a pena, pois obteve um bom resultado, pois além de tudo, descobriu que naquela floresta havia magia, o que foi uma grande colheita. Mas ao olhar para o céu, percebe que já está escuro e precisa voltar. Com um olhar sério, decide que não deve se esforçar demais por enquanto, e começa sua jornada de volta para casa através da floresta escura. Mas de repente, para e olha para o lado com uma expressão de surpresa. Ele precisa voltar logo para casa, mas algo brilhando no meio da escuridão chama sua atenção. Ele então se aproxima para ver o que é e se depara com uma luz misteriosa. E para sua surpresa, encontra mais um fragmento de mana brilhando na sua frente. Nosso protagonista fica chocado e se pergunta se viu a coisa certa. Ele corre pela floresta para confirmar se o que viu era real. E ao chegar no local, vê o fragmento de mana brilhando e tem certeza de que não se enganou. Mas de repente o fragmento começa a desaparecer e ele corre para pegá-lo. Nosso herói então estende a mão e consegue tocar a esfera de luz, antes que ela suma. Ele é jogado para trás pela energia do fragmento, mas consegue absorvê-lo. E para sua surpresa, obtém um fragmento de magia antiga de ressurreição dos mortos. Nosso protagonista então se esconde atrás de uma árvore para processar o que aconteceu, e fica chocado ao descobrir que a magia de ressurreição realmente existe.
com os olhos arregalados, se pergunta se aquilo é real e se pode mesmo usar essa magia. Enquanto isso, um aventureiro encontra uma pedra preciosa de alta qualidade. Seus companheiros comemoram e decidem ir para a guilda trocá-la por dinheiro. Nosso herói então se aproxima e os cumprimenta com um aceno de mão. Um dos aventureiros o apresenta para seus amigos e diz que a garota ruiva é uma maga. Nosso protagonista então pede para falar com a maga, pois tem algo importante para perguntar, e pergunta para a garota se, por acaso, ela conhece algo sobre magia antiga. A maga fica confusa e repete a pergunta, sem entender do que nosso herói estava falando. Ela questiona seus amigos, mas ninguém sabe de nada, e então pergunta para Arad por que ele quer saber disso. Nosso protagonista mente, dizendo que ouviu alguém na cidade se gabando de usar essa magia e ficou curioso. Os aventureiros caem na gargalhada e dizem que é só história, pois nunca ouviram falar de magia antiga. Nosso garoto pede desculpas pela pergunta estranha, e a maga diz que está tudo bem. Ela então avisa que o lugar é perigoso e pede para ele voltar para casa o mais rápido possível. A maga até se oferece para acompanhá-lo, mas Arad recusa, dizendo que consegue ir sozinho. Enquanto se afasta, ele acena e pensa que aquelas pessoas são iguais a todas as outras, pois nenhum dos aventureiros que encontrou sabia da existência da magia antiga. Frustrado, ele grita que queria poder pesquisar na internet, pois resolveria o mistério na hora. Nosso herói então caminha por um campo e lamenta sentir muita falta da internet, e continua sua jornada de volta para o vilarejo com a cabeça cheia de dúvidas. Já na cidade, ele pensa que nesse mundo informação e conhecimento são tesouros caros e difíceis de obter, e com um graveto, escreve na terra o nome da magia que conseguiu, a ressurreição dos mortos. Com o pé, apaga o que escreveu e conclui que aquela magia realmente não existe. Mas de repente seu irmão Robin aparece com cara de bêbado e pergunta o que ele está fazendo. Nosso protagonista solta um suspiro de cansaço, pois percebe que o irmão bebeu de novo. Robin fica confuso e sem entender nada da reação de seu irmão mais novo, e pergunta se Arad está procurando por magia antiga, chamando-o de esquisito. Robin diz para ele parar com essas fantasias inúteis, pois a tal magia antiga não existe, e sugere que Arad deveria se aprimorar como ele, e nosso herói concorda com ironia. Seu irmão então começa a se gabar, dizendo que é amigo do famoso Kevin e Arad nem liga. Porém, uma voz feminina cumprimenta Arad e interrompe a conversa dos dois. Para surpresa de todos, era Arya, e nosso protagonista pergunta o que ela faz ali. A garota de cabelo vermelho sorri e diz que tem algo que quer muito mostrar para ele. Arad sente um clima de rivalidade no ar e decide que não vai perder para ela. Robin então coloca a mão no ombro do irmão, com um sorriso malicioso, e pergunta todo animado se aquela garota é por acaso a namorada de Arad. Robin o chama de criança e nosso herói fica todo vermelho e diz para ele não tirar conclusões. Nosso protagonista então pergunta se Robin se lembra do Conde Lewis para ver se ele entende. Robin responde que claro que lembra, pois o encontrou na festa recentemente. Os dois então ficam em silêncio e nosso herói pensa que a personalidade do irmão é inacreditável e pensa que se o irmão fosse um funcionário de escritório já teria sido demitido há muito tempo. Mas mesmo assim, nosso garoto começa a se sentir um pouco mal por Robin, pois Arya nem parece se importar com a situação e continua com uma expressão desinteressada. Nosso herói então conclui que pelo menos ela não ficou ofendida, mas ele ainda se sente mal pelo irmão. De repente uma carruagem chique aparece na rua e assusta todo mundo que estava ali. Ela era puxada por 2 cavalos brancos e um homem de terno corria ao lado dela. O homem então grita pela senhorita e a repreende por ter saído sozinha de casa. Arya diz que não tem problema, pois ela é uma maga, mas o homem insiste que esse não é o ponto, e explica que se algo acontecesse com ela, não conseguiria encarar o mestre. A garota então reclama que o tal Craig é muito chato, e o homem continua insistindo com ela. Nosso protagonista nota um brasão na porta da carruagem e se pergunta se é o do Conde Lewis. Robin finalmente entende quem é a garota, e Arad pensa que agora já é tarde demais. Robin então tenta se apresentar para Arya com um sorriso forçado, e nosso herói pensa para ele não sorrir daquele jeito. Ela o reconhece como o irmão de Arad e o cumprimenta educadamente, dizendo que é um prazer conhecê-lo. O homem então pergunta se ela já terminou e nosso protagonista acha que a conversa provavelmente acabou. Nosso garoto a lembra que ela tinha algo para mostrar e a garota se anima na hora. E diz com um sorriso que veio até ali para mostrar algo muito especial para ele, uma energia poderosa. Então começa a se formar nas mãos dela enquanto se concentra para o feitiço. Com um olhar focado, a garota de cabelo vermelho continua a reunir a mana em suas mãos e dispara a bola de fogo que queima o chapéu do homem, enquanto nosso herói observa tudo com atenção. Arya então pergunta o que ele achou e nosso protagonista fica chocado, sem entender o que aconteceu.
A garota diz com um sorriso que parece que ele não percebeu e nosso herói fica ainda mais confuso. Ela então explica que magia não é só saber usar e nosso herói percebe que a atitude da garota mudou de repente, pois o importante é saber controlar a mana e não apenas liberá-la com força total, e nosso herói finalmente entende. Ele pensa que precisa de mais concentração, mas não acha que há uma grande diferença no resultado final. Nosso protagonista então foca seu olhar na garota, enquanto processa a informação que recebeu. Arya sorri orgulhosa do seu feito e pergunta se aquilo não foi simplesmente perfeito. Nosso herói agradece a garota e diz que ela deve ter praticado muito para chegar naquele nível, e fica impressionado por ela ter se esforçado tanto, mesmo com o corpo tão pequeno. Arada então elogia a garota com um sorriso e diz que ela é realmente incrível. Arya fica sem jeito com o elogio sincero do nosso protagonista e o encara surpresa. Ela nega o elogio, mas nosso garoto percebe que ela ficou bem feliz com aquilo. De repente nosso protagonista olha para o lado e se pergunta para onde seu irmão Robin foi. Arya então se oferece para ensiná-lo a controlar a mana, já que os dois são magos de fogo. Nosso herói se lembra de como brincava com os filhos de seus amigos e aceita o convite da garota. Mas de repente alguém o chama pelo nome e nosso garoto a encara com uma expressão de surpresa. Era seu irmão Robin, que havia voltado e estava acompanhado de outro rapaz. Robin então apresenta com orgulho o famoso Kevin da Rua do Artesanato. Nosso herói suspira ao ver a cara de irritado de Kevin, enquanto Arya e o mordomo ficam confusos. Ele nota que os ombros de Robin estão tensos e percebe o que ele está tentando fazer, pois entende que Robin está tentando se exibir para Arya, mostrando sua amizade. O clima fica super estranho e Arate se pergunta como vai sair daquela situação constrangedora. De repente, outra carruagem de luxo chega ao local, chamando a atenção de todos. O grupo então fica ali parado observando a cena sem entender o que está acontecendo. O empregado com uma máscara desce e coloca um banquinho na frente da porta. Em seguida, um homem de cabelos grisalhos começa a descer lentamente da carruagem. E para a surpresa de todos, era o patriarca da família que aparece de repente. Robin e seu amigo Kevin ficam de boca aberta, chocados com a aparição do nobre. O velho então olha para o grupo e comenta sobre toda aquela confusão e encara Robin, perguntando se ele é o irmão de Arad, deixando o rapaz todo nervoso. Robin se curva na hora e se apresenta todo sem jeito para o poderoso conde. O nobre então diz para ele continuar se esforçando e o garoto agradece pelas palavras. Robin então chama Kevin para ir embora e os dois saem dali com uma cara de poucos amigos. Antes de ir, Robin lança um olhar de puro ódio para Arad, que desvia o olhar sem graça. Nosso herói então percebe que ser chamado de irmão de Arad 2 vezes feriu o orgulho de Robin. O conde então se vira para o grupo, e eles começam a caminhar para outro lugar, e pergunta para Arya o que uma garota como ela está fazendo naquele lugar. Arya explica que queria conversar com Arad, já que os dois são magos de fogo, e o conde elogia a dedicação dela, mas nosso herói pensa que aquilo foi mais uma exibição unilateral do que uma conversa. Arya então pergunta para o conde o que ele faz ali, e o velho fica pensativo por um momento. Com um olhar sério, o conde começa a explicar o motivo de sua visita. Seu olhar intenso então se fixa em algo no chão que chamou sua atenção. O nobre para de caminhar e fica em silêncio por um instante. Logo depois se vira com um sorriso misterioso no rosto e encara os dois. O velho então aponta para o chão e pergunta quem escreveu aquilo, deixando os dois confusos. Nosso protagonista levanta a mão e confessa que foi ele quem escreveu no chão. O conde fica chocado e pergunta onde Arada ouviu aquilo, pensando que esteve errado o tempo todo. Arada então se lembra que informação é riqueza e se pergunta quem tem mais riqueza no mundo, obviamente os nobres, pois sorriso confiante. Ele tem certeza de que aquele homem sabe a resposta que tanto procura, pois ele tem a informação sobre a magia antiga que mais ninguém parece conhecer. O nobre então o encara com um olhar sério e repete a pergunta de onde ele ouviu aquilo. Arya fica confuso com a intensidade do velho e nosso herói apenas observa a cena em silêncio. O conde então diz que vai perguntar mais uma vez para ter certeza da resposta e repete a pergunta de onde ele ouviu falar sobre a tal magia antiga. Nosso protagonista fica sem saber o que dizer, pois precisa responder para conseguir a informação. Ele sabe que uma mentira mal contada não vai funcionar com uma pessoa tão importante. Além disso, a pressão que o velho coloca nele é tão grande que nem consegue mentir. Por enquanto, ele decide que vai esconder a verdade sobre os traços de mana que só ele vê. Aí então diz que ouviu uma voz quando aprendeu a usar magia e se sente um criminoso. O conde chama aquilo de a voz dos deuses e Arya parece reconhecer o conceito. Nosso garoto então continua sua história para ver se consegue convencer o velho. O nobre fica em silêncio por um longo momento enquanto analisa a resposta do garoto. Depois de pensar um pouco, parece aceitar a explicação e diz que entendeu a situação. Mas de repente o conde se vira para ir embora, e nosso herói fica sem entender nada.
Ele pergunta se o velho já está indo embora, pois eles nem falaram sobre a magia antiga. O nobre explica que aquele não é um assunto para se discutir ali e que vai mandar alguém em breve. Nosso protagonista então concorda com a decisão do velho e fica esperando o contato. O conde dá uma última olhada para o garoto antes de finalmente ir embora e se vira, começando a caminhar em direção à sua carruagem. Mas antes de ir, pergunta para o mordomo de Arya se ele é o único servo que ela tem. Arya então grita pelo conde e defende seu servo, dizendo que ele não fez nada de errado. Ela explica que foi teimosa e saiu sozinha, e o velho diz que vai explicar uma coisa para ela. Ele a lembra que eles são de uma família nobre de prestígio, e ela concorda com a cabeça, pois os nobres têm uma posição a manter, e é perigoso andar por aí sem uma escolta. Além disso, o conde Luís ficaria muito preocupado com ela, e a garota pede desculpas. Enquanto isso, nosso protagonista observa de longe e reconhece uma pessoa da festa. E se lembra que um dos homens ali era o guarda-costas do conde. Logo depois, o cavalo da carruagem relincha, pronto para partir. A silhueta do velho então entra na carruagem, se preparando para ir embora. A carruagem parte e deixa o pátio para trás, levando o conde com ela. O lugar então fica em silêncio, depois que a carruagem desaparece no horizonte. O mordomo consola Arya, que parece um pouco chateada com a situação. Então, nosso herói então apenas observa a cena em silêncio, pensativo sobre o que aconteceu. O mordomo tenta animar Arya, que estava bem chateada com a bronca que levou, e se lembra que nosso herói queria aprender a controlar magia, perguntando se ela vai ensiná-lo. A garota de cabelo vermelho se anima na hora e confirma que vai ensinar tudo para ele. Ele então fica em silêncio por um momento, enquanto se prepara para começar a lição. Em seguida, se aproxima de Arad, e ele pensa que a ideia funcionou para animá-la. Com um olhar sério, Arya pergunta se ele realmente quer aprender a controlar a mana. Nosso protagonista fica feliz ao ver como ela ficou animada com a ideia de ensiná-lo. Isso faz lembrar de quando uma garotinha tentava ensinar para ele como amarrar uma fita. Ele se lembra de como a garotinha concordou em ensinar para o pai dela também. E com um sorriso orgulhoso, ela mostra que conseguiu amarrar a fita perfeitamente. Nosso herói então elogia o trabalho dela e a garotinha fica feliz com o elogio. Ela até se oferece para ensiná-lo mais coisas e ele diz para ela o chamar de Opa. De volta ao presente, ele se pergunta se seu amigo se sentiu da mesma forma e Arya começa a aula. Ela pede para ele imaginar um copo de vidro para começar a explicação, pois quando se inclina o copo, a água derrama e a quantidade depende da inclinação. Ela então diz para ele pensar na água como sua mana e controlar a quantidade liberada. O mordomo entende a lição, enquanto observa os dois de longe. Nosso herói acha aquilo parecido com os treinos de mangá e se pergunta se as histórias eram reais. A garota de cabelo vermelho então se prepara para demonstrar o que acabou de explicar. E com o ataque controlado, explode um pequeno monte de terra na sua frente. A garota fica um pouco ofegante, mas parece bem depois do ataque. Nosso herói pergunta se ela está bem e a garota responde que não foi nada, e pede para Arya tentar também, enquanto o mordomo observa tudo com um sorriso. Ele pensa que poderia fazer aquilo facilmente, mas decide fingir dificuldade para não decepcionar a garota. Nosso protagonista então começa a se concentrar para reunir a mana em suas mãos. E tenta controlar a mana para parecer mais fraco e desajeitado que Arya. Com muito esforço, consegue criar uma bola de fogo bem pequena e instável, mas a magia explode na sua cara e os dois levam um susto com o barulho. Nosso herói então fica tonto e confuso, sem entender o que aconteceu, e se pergunta se a magia explodiu porque ele a fez pequena demais. Arya então dá um tapinha na cabeça dele e diz para não ficar chateado, pois ninguém acerta de primeira. Nosso herói entende que usar magia daquele jeito o cansa mais rápido que o normal, pois controlar a magia é como frear o circuito de mana, o que gasta muito mais energia. Ele conclui que quanto menor a bola de fogo, mais mana e estamina ela precisa para se manter estável. Nosso garoto então decide pensar nisso depois e acha que aquela foi uma boa lição. Mas de repente o mordomo grita para a senhorita fugir e os dois ficam sem entender nada. E para o choque de todos, o corpo de Craig cai no chão sem vida, depois de um ataque surpresa. Nosso protagonista grita o nome do mordomo e os dois correm para ver o que aconteceu. Arya então se vira com raiva e pergunta o que aqueles caras estão fazendo ali. Dois homens misteriosos aparecem e um deles diz que vai amarrar o garoto para ele não fugir. A garota de cabelo vermelho então entra na frente de Arya e lança uma bola de fogo para protegê-lo, mas para surpresa de todos, o feitiço dela falha e nada acontece. Ela então se desespera e se pergunta por que a magia não sai, percebendo que está sem mana, pois só viu os dois ataques que usou para se exibir e não calculou o gasto de energia.
De repente, os homens começam a cantar e nosso herói percebe que eles também são magos. Um dos magos, então, cria cristais de gelo e se prepara para atacar os dois. Nosso herói grita o nome de Arya e a empurra para longe do ataque. O outro mago ordena para o parceiro não deixar os dois escaparem. Nosso protagonista então se vira para os inimigos com um olhar determinado. E uma chuva de cristais de gelo começa a cair sobre os dois, que não tem para onde fugir. Nosso herói agarra Arya e corre para tentar escapar do ataque mortal. Os cristais de gelo se chocam contra o chão e congelam tudo ao redor. O lugar é plano e não há onde se esconder, e nosso protagonista aponta para uma direção. Ele então puxa a Arya e os dois correm para a única floresta que tem por perto. Após isso, eles se escondem atrás de um arbusto e o ataque quase os acerta. Nosso herói percebe que serão pegos se continuarem ali e tampa a boca de Arya. E o mago continua a atacá-los sem parar. Um deles então diz para o parceiro que agora é hora de pegá-los de uma vez por todas. Os três começam a caminhar lentamente na direção da floresta para procurar os dois. Escondido, nosso protagonista fica apavorado e se pergunta o que deve fazer para escapar. E se lembra que em seu mundo nunca poderia imaginar uma situação como aquela. Vários traços de mana então começam a brilhar no campo de batalha, bem na frente dele. Nosso garoto se levanta e corre na direção dos traços para absorvê-los, e para surpresa de todos, consegue absorver um dos traços de mana de gelo. Ele então corre na direção de outro traço para continuar acumulando poder. Arya fica de boca aberta sem entender o que diabos ele está fazendo no meio da luta. Nosso herói consegue absorver um traço de mana de cura e se sente mais forte, e atinge o limite de absorção, sendo envolvido por uma energia poderosa, uma força cósmica, então o transforma, e ele se sente mais forte do que nunca. Com um sorriso, percebe que aquela é sua única chance de virar o jogo. Nosso herói então lança uma poderosa onda de gelo na direção dos três magos. A onda de gelo congela tudo em seu caminho e cria um pilar gigante no meio do campo. Os magos ficam chocados e perguntam o que é aquilo, pois não foi obra deles. Um deles reconhece a magia como sendo uma lâmina de gelo e fica sem entender nada. Eles se perguntam se o garoto não era um mago de fogo, ficando confusos. O nosso protagonista, então, solta um suspiro de alívio ao ver que o ataque funcionou e diz para Arya que eles precisam fugir dali o mais rápido possível. Nosso herói a pega pela mão e os dois correm para dentro da floresta. Ele diz que conhece bem a floresta e pode despistar os inimigos facilmente. Mas Arya questiona por que eles estão fugindo e ele fica sem saber o que dizer. Ela então diz que eles deveriam enfrentar os bandidos em vez de correr. Nosso protagonista explica que não pode deixá-la se machucar e a garota fica sem graça. Nosso herói então grita para Arya parar de ser teimosa e continuar correndo. Um dos magos grita que com certeza vai pegar os dois pirralhos. Eles se aproximam cada vez mais e os dois se desesperam para fugir. O protagonista pensa como é difícil correr com um corpo de criança no meio da floresta. Arya então para de correr e diz que não consegue mais continuar fugindo. Ele ouve o que ela diz e tem uma ideia para despistar os perseguidores. Nosso herói então a agarra e a puxa para um caminho diferente na floresta. Os dois correm por um caminho estreito e difícil de seguir no meio das árvores. Um dos homens reclama que aquilo é um saco e diz para o parceiro não se preocupar, pois acredita que os dois vão se cansar logo e aí será fácil pegá-los. Arya então chama por Arad e ele diz para ela não se preocupar, pois vai dar tudo certo. Nosso herói sorri para ela e os dois continuam correndo pela floresta. Eles correm por um campo aberto e nosso protagonista avista um lugar para se esconder. Ele aponta para o local e os dois correm para tentar se esconder dos magos. Nosso herói encontra um buraco no chão e diz para Arya que eles podem se esconder ali. Os dois então se escondem e Arya fica com medo do lugar escuro e apertado. Ela chama por Arad e pede para ele não se esconder ali, pois está com medo. Nosso protagonista então pede para ela ficar quieta, pois os inimigos estão se aproximando. Os três magos chegam perto do esconderijo e começam a procurar pelos dois. Um deles grita e pergunta onde eles estão se escondendo, e a Arya fica ainda mais assustada. O homem então diz para os parceiros que eles devem estar por perto e manda procurarem direito. A garota de cabelo vermelho começa a tremer de medo e nosso herói a conforta. Ele segura a mão dela para tentar acalmá-la e a garota fica surpresa com o gesto. Nosso protagonista então sorri para ela e a garota fica sem graça. De repente, um grito de monstro ecoa pela floresta e um dos magos se assusta. O líder do grupo fica sem entender o que está acontecendo e olha para o lado. Um monstro gigante então aparece e um dos homens percebe que eles entraram em um ninho. Ele grita para os parceiros recuarem, pois não tem chance contra aquele bicho. Um deles então diz para ignorar os pirralhos e focar em fugir dali, mas o outro diz que não vai deixá-los escapar e aponta para os dois. Um dos magos encara nosso herói e diz para ele apenas esperar, pois vai se vingar. Eles então fogem o mais rápido que podem enquanto o monstro continua a atacá-los. A criatura acerta um dos homens com um ataque poderoso e o joga longe. Nosso protagonista então pega a Arya pela mão e os dois correm para longe dali.
A garota de cabelo vermelho o encara confusa, mas continua correndo ao seu lado. Os dois correm pela floresta enquanto são observados por duas pessoas misteriosas. Uma delas elogia a astúcia do garoto, pois ele foi muito esperto na hora de fugir. A outra concorda e diz que ele atraiu os inimigos para um ninho de monstros de propósito, pois nenhum aventureiro iniciante conseguiria fazer aquilo em tão pouco tempo. Um deles então muda de assunto e começa a falar sobre a missão que receberam, e perguntam o que eles devem fazer com os magos que atacaram a garota. O outro diz para deixá-los, pois com aquelas habilidades serão devorados de qualquer jeito. O homem então se pendura no galho e pergunta se aquilo vai ficar bem assim. O parceiro pergunta se ele está falando sério e o outro questiona o que ele quer dizer. Ele então pergunta o que vão reportar para o conde sobre os 3 atacantes e continua dizendo que mesmo sendo culpa da senhorita, o ataque ao nobre não é algo normal, pois com certeza o conde vai querer saber a identidade daqueles que atacaram. O parceiro concorda e corre para capturar os magos antes que eles morram. O outro então para e pergunta ao parceiro qual é a idade do garoto que eles viram, e reclama que o julgamento deles é pior que o de uma criança de 6 anos. Os dois se espreguiçam e continuam sua missão de proteger a garota de longe. O homem então olha para o céu e diz que aquele garoto é realmente muito interessante. Enquanto isso, nosso protagonista e Arya continuam correndo pela floresta. Eles passam por um campo cheio de cristais de gelo que sobraram da batalha, e nosso herói aproveita a chance para correr na direção dos cristais e absorvê-los. A floresta então fica em silêncio depois que os dois desaparecem na vegetação. Nosso protagonista e Arya continuam sua fuga e finalmente conseguem despistar os inimigos. Eles então encontram o corpo de Craig e Arya grita o nome dele desesperada. A cena se afasta e mostra o corpo do mordomo caído no meio do campo. Perto de sua mão havia um frasco com algum tipo de líquido misterioso. Arya então corre até o mordomo e grita para ele acordar, desesperada. Para surpresa de todos, o homem geme de dor, mas parece estar vivo. Ele se levanta e diz para a senhorita fugir, pois os homens perigosos estão por perto. A garota de cabelo vermelho, então, o abraça com lágrimas nos olhos e diz que agora está tudo bem. Craig fica confuso e pergunta o que ela quer dizer com aquilo, e a garota o conforta. Nosso protagonista então diz para ele não relaxar e levar Arya para longe dali, e explica que os inimigos podem voltar e que eles precisam sair o mais rápido possível. Os 3 então ficam ali parados no meio do campo, pensando no que fazer a seguir. O mordomo concorda com Arya e diz para a senhorita que eles precisam ir embora. A cena então se afasta e mostra os telhados vermelhos do vilarejo, sob o céu azul. Nosso herói se despede de Arya e do mordomo, que entram na carruagem. A carruagem parte e nosso protagonista fica ali parado, observando a cena. De repente, Arya salta da carruagem em movimento e corre de volta para a Arya. Os dois então correm um na direção do outro e se encontram no meio da rua. Nosso herói pergunta o que ela está fazendo e a garota, ofegante, tenta explicar. Ele então pergunta o que ela quer e a garota fica sem jeito. Com o rosto vermelho, ela agradece por ele tê-la salvado dos magos. Nosso herói fica surpreso e sem palavras com o agradecimento da garota, e pensa como ela é educada e diferente de seu irmão mais velho. De repente, Arya começa a tremer, e nosso herói pergunta o que há de errado. O mordomo e o cavalo também ficam sem entender nada da reação da garota. Ela então gagueja e tenta dizer alguma coisa para Arya, que a encara confuso. Com lágrimas nos olhos, a garota de cabelo vermelho diz que ele é demais. Nosso protagonista então olha para suas roupas sujas e acha que ela o chamou de sujo. Arya grita que não é isso, e nosso herói fica ainda mais confuso. Ela tenta se explicar, e nosso garoto tem uma ideia do que ela quer dizer. Ele então pergunta com um sorriso se foi mais legal do que ela esperava. A garota fica toda vermelha e com raiva com a pergunta do nosso protagonista, e nega na hora, dizendo que não é nada disso, e nosso herói finge surpresa. Arya continua negando e nosso protagonista se pergunta o que ela queria dizer. Com raiva, Arya diz para ele não se achar muito, senão vai se queimar um dia, e corre de volta para a carruagem, toda emburrada com a situação. O mordomo então ajuda a subir e eles finalmente partem, deixando nosso herói para trás. Nosso protagonista fica ali parado com um sorriso no rosto, observando a cena, e pensa que mesmo sendo uma nobre, ela é uma garota muito doce e gentil. Nosso herói ri e pensa que está com Arya, o faz se sentir como um pai. Continua sua caminhada de volta para casa, sozinho pela estrada de terra. Nosso garoto então olha para o horizonte e fica em silêncio por um momento. Sentado em uma pedra, percebe que os magos inimigos não voltaram para atacá-lo, e se pergunta se os monstros os pegaram, ficando um pouco preocupado, pois se um bicho como aquele os atacou, eles não teriam chance de continuar a perseguição. Nosso protagonista então se espreguiça e se prepara para continuar seu caminho, e olha para suas mãos, pensativo sobre o que aconteceu na batalha. Depois de olhar ao redor, percebe que não há ninguém por perto e decide testar algo. Nosso herói acha vergonhoso como os magos gritam seus feitiços na frente de todo mundo.
e solta um suspiro, se preparando para testar seu novo poder. Ele lança uma poderosa onda de gelo, sem precisar gritar o nome do feitiço, e para sua surpresa, o ataque é muito mais forte e preciso do que ele imaginava. A onda de gelo se choca contra o chão e cria um pilar de 20 a 30 centímetros. Ele então percebe que aquele é o resultado de um feitiço feito corretamente, e que o tamanho é o mesmo do ataque que o inimigo usou contra eles. Nosso herói conclui que pode aprender qualquer magia instantaneamente se tiver traços de mana. Uma chuva de bolas de fogo então cai do céu e destrói tudo em seu caminho. Uma grande explosão acontece e levanta uma nuvem de poeira e fumaça. Vários magos aparecem em um penhasco e se preparam para atacar um alvo. Plataformas de luz surgem no ar e nosso herói se prepara para a batalha. Ele pula de uma plataforma para outra e se aproxima dos inimigos com velocidade. Nosso protagonista então pousa em um pilar de pedra, cercado por esferas de luz, e encara os inimigos de longe com um olhar determinado, pronto para o combate. Mas, de repente percebe que algo está errado e fica em alerta máximo. Ele então conclui que mesmo que aquilo pareça um jogo, se agir como um gamer descuidado, vai morrer 1 milhão de vezes. O nosso protagonista se senta em uma pedra e decide que precisa valorizar sua vida, pois mesmo que a magia de ressurreição exista, ele provavelmente não poderá usá-la em si mesmo. Ele se lembra de como era a vida em um RPG, onde o curador sempre morre primeiro. Essa é a grande diferença entre magia de cura e de ressurreição, mas ele acha que é um poder incrível. Ele então olha para o pilar de gelo e decide que não vai usar esse poder por enquanto. Nosso herói se espreguiça e decide voltar ao básico para aprimorar suas habilidades. Primeiro, ele precisa testar as magias que já pode usar e fica animado para começar. E percebe que pode mudar a forma do gelo, tentando criar algo novo. Com muito foco, visualiza o que quer criar e se concentra para moldar o gelo. Ofegante, ele finalmente consegue criar uma espada de gelo e fica impressionado com o resultado. Ele então percebe que com prática pode criar qualquer coisa que imaginar e fica animado, mas de repente fica confuso e se pergunta o que acabou de sentir no ar. Nosso herói se lembra de uma sensação estranha que passou por sua mente e pega a espada de gelo, se preparando para testar seu novo poder em campo. Ele se concentra e tenta recriar a sensação que teve antes de criar a espada. Com muito esforço, consegue reunir a mana de gelo e moldá-la em uma forma específica. Nosso protagonista finalmente entende o que precisa fazer para ter sucesso e consegue criar a espada de gelo, percebendo que o problema era o tempo que levava, pois precisa de tempo para ajustar a mana, assim como Arya fez com a bola de fogo. Nosso herói foca no tempo e tenta acelerar o processo de criação da espada. E acredita que se sua teoria estiver certa, pode criar a arma instantaneamente. Com um olhar determinado, ele lança um feitiço e a espada de gelo se materializa. Seus olhos então brilham com a intensidade da magia que acabou de conjurar. Ele grita o nome do feitiço e a espada de gelo aparece em suas mãos. Nosso protagonista então fica ali parado em silêncio, processando o que acabou de fazer. Mas de repente uma voz o chama e ele se vira para ver quem está ali. Eram os dois homens misteriosos que o observavam de longe e eles o chamam para perto. Um deles fala sobre o lagarto gigante da floresta e nosso herói fica sem entender. De repente, o homem lança um ataque de gelo e destrói a espada do nosso protagonista. Nosso protagonista e o homem de cabelo azul ficam chocados e o homem aponta para o garoto, pois o homem misterioso criou uma estrela de gelo muito mais poderosa que a espada de Arad. Nosso herói então se lembra que seu feitiço funcionou e fica feliz, cercado por gelo. Os dois homens olham para a estrela de gelo no chão e um deles pergunta se o garoto acabou de fazer aquilo. Arad fica sem jeito e tenta dizer alguma coisa, mas não consegue se explicar direito. Os dois homens então se olham chocados e perguntam como ele sabe usar conjuração retardada com essa idade. A estrela de gelo brilha no chão, mostrando a complexidade da magia do nosso herói. Um dos homens pergunta quem ensinou aquilo para ele e Arad fica sem saber o que dizer. Nosso protagonista entra em pânico e pensa que precisa inventar uma desculpa rápida. O homem conclui que uma criança não poderia ter aprendido aquilo com ninguém e elogia nosso herói por dominar a técnica sozinho, mas Arad tenta negar tudo. O homem continua dizendo que é incrível ele usar uma magia tão difícil sem ter aprendido com ninguém. O homem de cabelo azul pergunta se ele está certo e o outro concorda que é incrível. O nosso protagonista fica sem jeito e o homem pergunta se ele aprendeu ou não. O homem então aponta para ele e diz que o pegou mentindo de novo e Arad fica chocado. O homem leva um choque ao se lembrar que a família do nosso herói é pobre e fica com raiva, enquanto o de cabelo azul pergunta do que ele está reclamando, pois o rapaz de cabelo azul ameaça bater nele de novo para ele entender a situação. Nosso protagonista então se assusta e percebe que falou demais sem querer. O homem se desculpa com Arad e diz que não queria tirar sarro dele.
Em seguida, o de cabelo azul também pede desculpas, dizendo que o parceiro é meio sem noção, mas nosso herói diz que está tudo bem, pois é pobre é verdade e ele não se importa. Para se redimir, o homem diz que vai ensinar algo muito bom para o nosso garoto, e se afasta, criando um disco de energia verde brilhante para começar a lição. O homem apresenta o disco para Arata e pede para ele tocar no objeto misterioso. Nosso protagonista aponta para o disco e pergunta se é para tocar bem ali. E se pergunta o que é aquilo tudo, mas estende a mão para tocar no disco. Ao tocar no objeto, uma onda de energia o envolve e nosso garoto fica chocado. O homem ri e pergunta se ele gostou e nosso protagonista fica sem entender. O de cabelo azul o repreende e diz para ele ensinar o garoto direito em vez de se exibir. E diz que ele precisa explicar direito para nosso garoto entender. O homem concorda e diz que vai explicar passo a passo para nosso herói. Ele pergunta se a magia que Arata usou ativou sozinha depois de um tempo, e nosso garoto confirma, mas dessa vez o feitiço não ativou e ficou parado ali, e nosso herói concorda de novo. O homem explica que a condição para ativar a magia não é o tempo, e sim o gatilho, pois dependendo da condição, a magia pode ser ativada como um interruptor e não um timer. O homem então se prepara para revelar o grande truque por trás daquela técnica. Nosso protagonista fica super animado com a explicação e acha tudo muito interessante. Enquanto isso, os pilares de gelo que eles criaram continuam espalhados pelo campo. Logo em seguida, os dois começam a praticar a nova técnica no meio daquele campo vasto. Nosso herói pensa que o homem parecia um preguiçoso, mas explica muito bem, e conclui que a escolta do Conde realmente está em outro nível de habilidade. O de cabelo azul notou o foco incrível do garoto, e Arata pede desculpas por demorar, mas o homem diz que aquilo não foi uma reclamação, e sim um elogio, e pergunta se o garoto está cansado de usar tanta mana, e nosso herói pergunta o que ele quer. Ele então diz que o garoto foi atacado por 3 pessoas misteriosas, e Arata concorda meio sem jeito. O homem pergunta se ele sabe alguma coisa sobre aqueles 3 que os atacaram. Nosso herói nega na hora e diz que não sabe de nada sobre eles, e o homem diz que entende. Os dois ficam em silêncio por um momento enquanto o sol se põe no horizonte. Arata então pergunta por que ele quer saber, e o homem diz que é só por precaução, pois está guardando a garota por ordem do Conde, e nosso herói finalmente entende. Ele insiste e pergunta se o garoto tem certeza de que não sabe de nada. Nosso protagonista balança a cabeça negativamente, confirmando que não sabe de nada. O homem então diz que tudo bem e que já está na hora de ele ir embora, e se despede de Arata, bagunçando seu cabelo antes de ir. O de cabelo azul então repreende, dizendo que Arata também é um nobre, mas o homem diz que não tem problema, pois agora Arata é amigo deles. Os dois vão embora e acenam para nosso protagonista, que os observa de longe. Nosso herói pensa que precisa agradecê-los direito na próxima vez que se encontrarem, mas de repente se assusta com a espada de gelo que se materializa na sua frente. Ele cai no chão e reclama de dor por causa do treino intenso. Nosso herói então conclui que aquela foi a magia mais difícil que aprendeu até agora, pois além de tudo ele nem consegue ver o resultado, e por isso a eficiência é péssima. E se pergunta se existe um jeito melhor de treinar aquela nova habilidade. Como o sol ainda não se pôs, ele decide ir para a floresta, pois ela deve estar segura. Nosso protagonista se anima e diz que não há prática melhor do que a experiência real. Uma linda paisagem com o sol se pondo no horizonte então aparece. Na manhã seguinte, nosso herói já está na floresta, pronto para colocar seu plano em prática. De repente, vemos uma adaga de gelo no coelho. Nosso protagonista então comemora o sucesso de sua nova armadilha e levanta o coelho. E conclui que com as armadilhas pode treinar e caçar ao mesmo tempo, pois essa é a melhor forma de usar a conjuração retardada para criar armadilhas. Ele se pergunta se as outras armadilhas que espalhou também funcionaram, mas ao chegar em outro ponto percebe que não há nada ali e que a armadilha falhou. Nosso herói se pergunta se a localização não foi boa e decide mudar a posição da armadilha, e continua sua jornada pela floresta, carregando o coelho que conseguiu caçar. Enquanto caminha, ele se inspira em uma teia de aranha para aprimorar suas armadilhas. Com uma nova ideia em mente, decide testar a durabilidade de uma das armadilhas antigas, pisa com força em uma das adagas de gelo, quebrando-a na hora. Ao ver que a instalação não tem problemas, fica feliz, pois a caça vai ficar mais fácil. Com suas novas técnicas, consegue caçar vários pássaros e os amarra em um galho, todo animado com o sucesso. Nosso protagonista caminha pela floresta cantando de alegria. Depois de um longo dia de caça, ele finalmente volta para o vilarejo com sua recompensa e caminha pelas ruas do mercado para vender tudo o que conseguiu. Ele se aproxima da barraca do vendedor que sempre compra suas caças. O vendedor fica feliz com a qualidade dos animais e faz um sinal de positivo para ele. Enquanto o homem prepara os pássaros, nosso protagonista observa tudo com atenção. Logo depois o vendedor entrega para ele um saco cheio de moedas brilhantes como pagamento.
Arad fica de boca aberta com tantas moedas e se pergunta se vai ficar rico, mas ao se lembrar de sua mãe, fica sério e pensa no que vai fazer com todo aquele dinheiro. Com o dinheiro na mão, decide que talvez devesse comprar um presente para sua mãe e começa a procurar por algo especial nas barracas do mercado da cidade. No final, nosso protagonista acaba comprando um buquê de flores bem bonito. Com o presente em mãos, ele começa sua longa jornada de volta para o vilarejo. Finalmente, chega em uma viela estreita que parece ser o caminho para sua casa. Ao se aproximar, percebe que ninguém chegou ainda e fica um pouco aliviado, e encara um vaso de flores quebrado que deixou ali na entrada de propósito. Acontece que ele criou um sensor simples usando magia para saber quem entra em casa, pois quando o interruptor é ativado, uma bola de fogo acende uma vela dentro do vaso. Nosso herói sorri orgulhoso de sua pequena invenção genial e se prepara para entrar. Ele entra em casa com o buquê de flores e anuncia que chegou. Mas ao olhar para o vaso, percebe que o sensor não funcionou e fica confuso. Para piorar, nota que o interruptor que deixou ali também desapareceu. Com uma expressão de surpresa, ele se aproxima para investigar melhor o que aconteceu. E para seu choque, a vela continua intacta e ele fica sem entender o que aconteceu. Ele tem certeza de que deixou o sensor ali de manhã e que a magia dura um dia inteiro. Se ela não desapareceu sozinha e nem foi quebrada, ele se pergunta se foi dissipada. Nosso herói se lembra que nos jogos existem feitiços que anulam magia, mas não entende o motivo. É a lembrança dos atacantes e dos homens misteriosos, então surge em sua mente e ele liga os pontos. Com os olhos arregalados, chega a uma conclusão terrível e se pergunta se o alvo era ele. A cena então muda para o buquê de flores que ele comprou para sua mãe, e agora as flores estão em um vaso na janela, enfeitando a casa com suas cores vibrantes. Sua mãe boceja, chama por Robin, perguntando se ele já acordou para o café. Com uma cara de poucos amigos, o irmão reclama por ter pão de centeio e pergunta se não tem pão normal. A mesa é mostrada com alguns pães de centeio, que parece ser a única opção. A mãe se desculpa e diz que é tudo que eles têm para hoje, e nosso herói come em silêncio. Robin pega o pão com nojo, reclama que o gosto é horrível e solta um suspiro. Nosso protagonista então reflete que por ter sido filho único, Robin cresceu com orgulho de nobre, mas de repente batidas na porta interrompem o café e nosso herói se vira surpreso. Ele fica curioso e se pergunta quem poderia estar batendo na porta tão cedo. A mãe deles pergunta quem está batendo e a família encara a porta com curiosidade, mas depois do que aconteceu, nosso herói fica em alerta e decide que precisa ser cuidadoso. De repente a porta se abre e o homem de terno pede desculpas por interromper a refeição e se apresenta, perguntando se aquela é a residência da família Vale. Robin para de comer e encara o homem confuso, sem entender o que está acontecendo. Sua mãe confirma que é a casa certa e pergunta quem é o homem misterioso. Ele se desculpa pela introdução tardia e revela que serve ao poderoso Lord Barton. A família inteira fica de boca aberta, chocada com a revelação. Robin se anima e pergunta se alguém da família principal veio para vê-lo. Seu pai o repreende e nosso herói pensa como um irmão age como um nobre nessas horas. A família fica em silêncio observando o mordomo, que os encara com uma expressão séria. O homem continua parado na porta, esperando uma resposta. O pai dele se apresenta como Leon e Vale, o chefe daquela família. O mordomo então explica que veio em nome do Conde Barton para escoltar o Lord Arad. Robin e sua mãe ficam chocados ao saber que o mordomo veio buscar Arad. O pai deles apenas diz que entendeu com um olhar sério no rosto. Nosso protagonista fica chocado e se pergunta o que diabos está acontecendo. De repente, Robin grita e avança com raiva, sem acreditar no que ouviu. Mas seu pai o segura com força para ele não fazer nenhuma besteira. Robin encara o pai sem entender e o mordomo observa tudo em silêncio. Seu pai então se vira para Arad e pergunta se ele ouviu o que o mordomo disse. Nosso herói confirma e o pai diz que está tudo bem enquanto segura o Robin e diz para Arad se apressar para não causar problemas para o mordomo. De repente a porta da casa se fecha com um barulho bem alto e assustador. E vemos que Robin está sendo segurado pelos pais para não sair de casa. A porta continua fechada enquanto a confusão acontece lá dentro. Já do lado de fora, o mordomo pede desculpas por ter feito Arad caminhar até a carruagem, pois a carruagem que prepararam não conseguia entrar no vilarejo por ser muito grande. Nosso protagonista diz que está tudo bem e que não tem problema. O mordomo pede para ele entrar e nosso herói encara tudo de boca aberta, pois uma carruagem super chique do Conde estava ali parada com 2 guardas mascarados esperando por ele. Ela era tão luxuosa que parecia ter saído de um conto de fadas e nosso herói ficou impressionado. Ele agradece aos guardas e sobe no banquinho para finalmente entrar na carruagem. Ao pisar num tapete vermelho fofinho, percebe que nunca viu nada tão macio na vida.
Nosso protagonista então começa a tirar os sapatos achando que é costume dos nobres. Mas o mordomo diz para ele ficar de sapatos, e nosso garoto pede desculpas envergonhado. A carruagem parte e começa a viajar por uma estrada bonita cheia de árvores. Nosso herói fica ali olhando pela janela, enquanto a paisagem passa voando. De repente o mordomo pergunta sobre a raiva do irmão dele mais cedo, pois notou que Arad parecia preocupado com o clima e quer saber o motivo. Nosso garoto fica surpreso, pois o homem percebeu até para onde ele estava olhando. Arad explica que estava com medo do irmão provocar os guardas e o mordomo elogia sua percepção. O mordomo confirma que se Robin tivesse avançado, as coisas teriam ficado feias para ele. Nosso herói entende que com certeza há guardas por perto protegendo a carruagem. O mordomo continua elogiando Arad, dizendo que todos na mansão estão falando dele. Nosso herói fica ansioso com tantos elogios e se pergunta se o homem está sendo sarcástico. O mordomo então se oferece para dar um conselho a Arad e o garoto concorda na hora. Ele o lembra que, apesar de jovem, é um nobre e precisa se portar como tal. Por isso espera que Arad trate os servos com porte de nobreza, e nosso herói pede desculpas. Ele se curva todo envergonhado com a bronca que levou do mordomo mais velho, e apenas diz que entendeu a lição, prometendo se comportar. O mordomo então sorri satisfeito, e diz que é exatamente assim que ele deve agir. Nosso herói acha aquilo tudo muito difícil, pois vem de um mundo onde respeitar os mais velhos é normal. De repente, a carruagem para, e nosso protagonista avista a mansão do conde no horizonte. O garoto se assusta com a parada repentina, e o mordomo pergunta o que houve. Nosso herói diz que a estrada parece diferente, e o mordomo confirma a suspeita, pois aquela é uma estrada só para carruagens, construída pelo conde e vários mercadores. O mordomo olha pela janela e diz que eles acabaram de entrar na estrada com pedágio. Nosso herói entende que aquilo é como uma rodovia com pedágio de seu mundo. E fica impressionado, pois o que o governo faz com orçamentos gigantes, os nobres fazem sozinhos. O mordomo então pergunta como ele sabia que a estrada tinha mudado e nosso herói explica. O homem elogia suas excelentes habilidades de observação com um sorriso. Nosso protagonista então olha pela janela, curioso para ver mais daquela estrada incrível. De repente, ele vê vários brilhos dourados e seus olhos verdes brilham de empolgação. E pede para o mordomo parar a carruagem por um momento, e o homem fica confuso. O mordomo bate na janela e a carruagem para na hora para nosso garoto descer. Nosso protagonista salta da carruagem e corre para o meio da estrada para ver o que é, e encara a estrada à sua frente, se preparando para usar seu poder especial. De repente, vários traços de mana dourados começam a brilhar intensamente na sua frente. Ele se pergunta se todos aqueles traços são da mesma magia e fica maravilhado. Nosso herói tenta descobrir que tipo de magia é aquela analisando os traços, e ao absorver os fragmentos, atinge o limite e consegue adquirir uma nova habilidade. O mordomo pergunta se há algo ali e nosso herói diz que não é nada importante. Nosso protagonista encara um portão no final da estrada e fica curioso, e continua seu caminho ao lado do mordomo com um novo poder em suas mãos. A carruagem continua sua viagem e nosso herói testa sua nova habilidade mágica. Ele percebe que os traços dourados brilham em sua mão com um novo poder, e fica maravilhado, pois a magia se parece com as linhas da palma da mão. Ele se pergunta qual o princípio daquela magia, e por que haviam traços ali. O mordomo então pergunta se há algo errado, pois ele parece que teve um desejo realizado. Nosso protagonista pergunta se é verdade, e o mordomo confirma que é o que parece. Ele nega com um sorriso sem graça, mas pensa que aquela é a mais pura verdade, pois a nova magia que aprendeu se chama Invisível, e é exatamente o que ele queria. Se continuar aprendendo magia assim, vai superar o limite de idade bem rápido, pois para ele, aprender mais de 7 feitiços aos 6 anos é teoricamente impossível. Ele procurava uma forma de resolver esse problema, e a magia invisível torna isso possível, pois se usar a magia invisível para mudar a aparência da própria magia, ninguém vai desconfiar. A carruagem então atravessa um lago gigantesco e a mansão do conde aparece no horizonte. Eles finalmente chegam na mansão e nosso herói fica de boca aberta com a grandiosidade do lugar. Nosso protagonista se prepara para descer e acha incrível como as carruagens são rápidas. De repente, um cachorro dálmata aparece e começa a lamber o rosto do nosso protagonista. Ele pega o cachorro no colo e nosso herói faz carinho nele. Nosso protagonista se lembra de algo e o mordomo pergunta o que ele quer. Ele então pede para o mordomo investigar o lugar onde parou a carruagem mais cedo. E explica que é o lugar onde viu os traços de mana dourados na estrada. Ele diz que é apenas um palpite, mas acha que tem algo escondido lá. O mordomo arregala os olhos, chocado com a percepção afiada do nosso garoto. Ao ver a reação do homem, Arad tem certeza de que há algo misterioso naquele lugar. Nosso protagonista entra na mansão e fica maravilhado com o piano de cauda, e também se impressiona com o lustre de cristal gigantesco que enfeita o teto.
Com tantos objetos de luxo, ele conclui que a família do conde é absurdamente rica. De repente, batidas na porta chamam sua atenção e ele se vira para ver quem é. 3 empregadas aparecem com um carrinho de chá para servir nosso protagonista. Uma delas o serve com um chá de alta qualidade e nosso herói fica confuso. De repente, uma das empregadas o encara com curiosidade e ele não entende o motivo. Nosso protagonista pergunta se há algo de errado e as outras empregadas a repreendem na hora. A garotinha pede desculpas e a chefe delas explica que todos estavam animados para conhecê-lo, pois o Lord Arada é muito conhecido entre os funcionários e todos queriam vê-lo pessoalmente. A chefe se desculpa e diz que vai garantir que as outras sejam devidamente disciplinadas. Nosso herói entra em pânico e diz que não há necessidade de punir ninguém por causa disso. O mordomo, que observava de longe, elogia a atitude nobre do nosso protagonista. Nosso garoto solta um suspiro de alívio por ter conseguido resolver a situação. Com um sorriso, diz que se tiver alguém que elas queiram conhecer, ele pode chamar se o conde permitir. As empregadas, então, ficam completamente apaixonadas pela gentileza e charme do nosso garoto. A chefe delas pensa que ele é ainda mais nobre do que os rumores diziam. A cena foca na xícara de chá que foi servida para nosso protagonista. Exausto, nosso herói se joga na poltrona e pensa que viver como um nobre não é nada fácil. De repente, uma voz misteriosa ri e comenta como ele é jovem, e nosso herói se assusta. A voz continua dizendo que é bom vê-lo e uma figura com um manto vermelho se aproxima. Assustado, nosso protagonista se levanta da poltrona e pergunta quem é a pessoa misteriosa. A figura se revela ser um velho careca de óculos que se apresenta como Ilon. Nosso protagonista se apresenta como Arad Sun Veil, apertando a gravata, todo nervoso. O velho ri e diz que nosso herói é um garoto muito interessante, deixando-o confuso. Nosso protagonista se pergunta por que o velho o chamou de interessante. Ilum explica que o jeito dele ser educado parece natural e não algo treinado, pois é mais como um hábito construído ao longo de muitos anos e que é diferente dos nobres. O velho sorri e diz que é por isso que o acha tão interessante. O nosso herói fica sem graça com o elogio e não sabe como reagir, e pensa que nunca imaginou ouvir algo assim em outro mundo de fantasia. Nosso protagonista muda de assunto e pergunta se o velho precisa de algo com ele. Ilum diz que quer perguntar sobre o que ele pediu para o mordomo investigar, e pergunta como Arad sabia que havia algo escondido na estrada mais cedo. Nosso herói revela que pode ver os traços deixados pela magia usada naquele lugar. O velho fica chocado e pergunta se ele realmente consegue ver os traços de mana. Nosso protagonista decide que vai contar a verdade, pois inventar algo seria perigoso. O velho fica impressionado e diz que faz muito tempo que não encontra alguém como ele, e pergunta se o garoto consegue ver o traço de mana que ele está segurando. O protagonista arregala os olhos, chocado ao ver o traço de mana na mão dele. E para a surpresa de todos, confirma que consegue ver o traço de mana sob seus pés. Ilum tira os óculos e fica chocado, pois o garoto realmente consegue ver o invisível. Nosso herói então apenas acena com a cabeça, confirmando que pode ver tudo ali. De repente a porta se abre e o velho e nosso protagonista se viram para ver quem é. E para a surpresa de todos, era o Conde Barton que aparece na sala. Nosso protagonista se curva para cumprimentar o poderoso nobre que observa. O conde pergunta para Ilão o que ele achou do garoto e o velho responde. Ele confirma que o garoto pode ver os traços de magia e até identificou um feitiço errado. O velho ri e diz que não foi nada, e nosso herói observa a cena em silêncio. Ilum diz que eles conversam outra hora, e nosso protagonista fica animado. E gritam sim, todo empolgado com a chance de aprender mais sobre magia. A cena se afasta e mostra nosso protagonista sozinho na sala com o poderoso conde. O conde fica sozinho com o Arad, e o clima fica um pouco tenso na sala. E começa a explicar sobre a área onde nosso protagonista parou a carruagem, pois há muito tempo existem rumores ruins sobre a construção daquele lugar misterioso. Nosso herói entende que é ali que os traços da magia invisível estavam escondidos. O conde continua dizendo que se fossem só rumores poderiam ignorar, mas a magia muda tudo. Nosso protagonista fica chocado ao saber que ele já tinha um especialista investigando. O nobre elogia Arad por ter descoberto o segredo daquele lugar e o garoto fica feliz. Nosso herói agradece todo sem jeito com o elogio do poderoso Conde Barton. Os dois ficam em silêncio por um momento, e nosso protagonista fica um pouco nervoso. O conde alisa a barba e parece estar pensando em algo importante. Ele então elogia o pai de Arad por tê-lo criado tão bem, e o garoto fica surpreso. O nobre pede para nosso herói se sentar e ele agradece pela gentileza. Nosso protagonista se senta na poltrona e fica esperando o que o conde vai dizer. O conde nota que o garoto está um pouco tenso e pergunta o que há de errado. Arad explica que está preocupado, pois se ele se comportar mal, pode manchar a reputação de seu pai. O conde elogia a profundidade dos pensamentos do nosso herói para alguém tão jovem. Nosso protagonista se lembra de seu irmão Robin como um exemplo do que não fazer. O conde explica que os nobres carregam o nome da família e seu povo nas costas.
pois cada ação que tomam reflete na reputação de sua família para sempre. Ele diz para Ara nunca se esquecer disso, e nosso herói concorda na hora, e fica ali sentado em silêncio, processando o conselho do conde. O nobre sorri com a seriedade do garoto e parece satisfeito com a conversa. Nosso herói agradece pelo chá e se prepara para o que está por vir. O conde muda de assunto e diz que agora eles vão para o tópico principal e perguntam onde Arad ouviu falar sobre a tal magia antiga que ele escreveu. Nosso protagonista se lembra da promessa do conde de mandar alguém para falar com ele. O nobre o encara com um olhar sério e pergunta se ele sabe seu verdadeiro nome. Nosso herói fica confuso e pergunta se o nome dele não é Lord Barton e ele nega. O brasão da família aparece e o conde revela que no passado era chamado por outro nome. O nosso protagonista tem uma ideia e finalmente entende o que o conde quis dizer, pois é como os títulos que as pessoas famosas tinham antigamente, um tipo de epíteto. Ele se lembra que não sabe o nome do patriarca e não encontra nada em sua memória. O conde revela que antigamente era chamado de conde do ataque de meteoro. O nosso protagonista arregala os olhos, chocado com a revelação do poderoso nobre, pois ataque de meteoro é um feitiço super forte usado em lutas de chefes nos jogos. O conde confirma que essa é uma das magias antigas e nosso herói fica chocado. O nobre o encara com um olhar sério e nosso protagonista fica sem palavras. Nosso herói tenta disfarçar e diz que soa como um feitiço incrível e se desespera. O conde diz para eles continuarem e nosso protagonista concorda. Todo nervoso, o nobre revela que todos os títulos de conde e duque se originam de magias antigas. Mas como ninguém mais as usa, quase ninguém sabe que elas são magias ancestrais. Nosso protagonista entende a situação e fica ali parado, pensativo sobre o que ouviu. E fica em silêncio, processando a nova informação que acabou de receber. Nosso herói chama pelo conde e o nobre pergunta o que ele quer saber agora. Nosso herói pergunta o que o conde protegeu, como o conde do ataque de meteoro. O nobre repete a pergunta e parece intrigado com a curiosidade do nosso garoto. E diz que se algo assim realmente existe, aquele lugar deve ser a resposta. Nosso protagonista se choca ao perceber que o conde está falando da magia antiga. Com um brilho nos olhos, nosso herói percebe que finalmente encontrou a pista que procurava. Todo animado, pergunta que tipo de lugar é aquele, e o conde o encara com seriedade. O nobre continua encarando com um olhar sério e nosso protagonista fica um pouco assustado, e percebe que se empolgou demais, pedindo desculpas todo sem graça. O conde ri da reação do garoto, e diz que tudo bem, pois ter curiosidade é uma coisa boa. E continua dizendo que é maravilhoso ver alguém tão inquisitivo, e nosso herói fica sem jeito. O nobre fica pensativo e se pergunta como vai explicar a situação para o garoto. Nosso protagonista pergunta se ele não pode mostrar o lugar e o conde explica, pois o título, o território e a magia foram concedidos por sua majestade o rei. Por isso ele não pode mostrar para os outros sem permissão, e nosso herói fica desapontado. Ele diz que entende e que é uma pena não poder ver o lugar misterioso. O conde então diz para ele esperar alguns dias e nosso herói fica de boca aberta, pois o nobre vai falar com sua majestade sobre o assunto e o garoto fica sem palavras. Nosso protagonista concorda, todo animado com a notícia que acabou de receber, e agradece o conde que se retira da sala, deixando nosso herói sozinho. Nosso protagonista fica ali parado, pensativo sobre o lugar relacionado à magia antiga, e conclui que o jeito como os títulos são escolhidos não é tão diferente de seu mundo. Com um sorriso no rosto, ele grita de emoção, pois aquilo realmente parece um jogo de RPG. De repente, batidas na porta o interrompem e ele se vira para ver quem está ali. Ele se pergunta quem pode ser dessa vez e uma voz pede para entrar na sala. 3 empregadas aparecem e dizem que vieram para servir o Lord Arad por ordem do conde. Nosso protagonista as cumprimenta sem jeito e nota que elas são bem jovens. Uma das garotas em especial parece ter a mesma idade que ele e ele fica surpreso. O clima fica um pouco estranho e nosso herói não sabe o que fazer. Nosso protagonista se pergunta o que está acontecendo com aquele silêncio todo e toma a iniciativa, dizendo um oi meio sem jeito para quebrar o gelo. Nosso protagonista pergunta por que elas estão ali paradas sem fazer nada. Uma delas explica que vieram para servi-lo e que ele pode pedir o que quiser. Ele percebe que elas estavam esperando ele dizer algo e pede para ver seu quarto. E pensa que precisa descansar sozinho depois de um dia tão cheio. O grupo caminha pelo corredor e nosso protagonista observa as empregadas. A líder delas caminha na frente com uma postura séria e profissional. O nosso protagonista pensa como é comum ter crianças trabalhando, mas ele não se acostuma. De repente, uma das empregadas tropeça e cai no chão, assustando todo mundo.
A outra empregada a repreende na hora, e a garotinha pede desculpas pelo erro. A líder a levanta com força e a repreende por não saber o que há de errado com ela. Nosso protagonista fica ali parado, observando a cena em silêncio e um pouco chocado. A empregada o leva até seu quarto e diz que ele pode usar aquele cômodo. Nosso herói a encara e nota que ela parece estar bem nervosa com a situação. Enquanto isso, as outras empregadas conversam no corredor sobre o que acabou de acontecer. Nosso protagonista entra no quarto e fica maravilhado com o luxo do lugar. A garotinha se curva para servir o chá para nosso protagonista. Com as mãos trêmulas, ela oferece a xícara de chá e nosso herói a encara curioso. De repente, a líder grita que a alça da xícara está virada para o lado errado e a garota se assusta. O nosso herói então se lembra de uma rua movimentada de sua vida passada e se recorda do barulho e das luzes da cidade, enquanto caminhava sozinho. Uma lanterna japonesa brilha na noite e o leva para um bar aconchegante. Ele se lembra de uma bronca que levou do seu chefe, que perguntava se ele sabia o que errou. O chefe o manda dizer algo e ele fica sem conseguir sentir o gosto de nada e se lembra de pegar um espetinho para comer, mas o chefe o interrompe. Com um suspiro, ele pede a conta e se prepara para ir embora. De volta ao presente, o espetinho e o copo de cerveja ainda estão na sua frente. O nosso herói chama as empregadas e pergunta o que está acontecendo ali. E pergunta por que elas estão gritando tão alto na sua frente, querendo uma explicação. A líder fica sem jeito e tenta explicar que foi por causa da outra garota. O nosso protagonista pergunta se elas normalmente gritam assim na presença de alguém. A líder nega e ele pergunta se elas estão fazendo isso por ele. Parece um alvo fácil. As empregadas se desculpam na hora e dizem que não foi essa a intenção. A líder então encara a garotinha com um olhar de pura raiva e a repreende com um olhar. O nosso protagonista solta um suspiro de cansaço e diz que já chega daquela confusão. As empregadas ficam ali paradas com medo da reação do nosso protagonista. Ele então manda todas saírem do quarto e elas concordam na hora, com medo. A líder puxa a garotinha pelo braço e as duas saem correndo do quarto. Mas nosso herói pede para a garotinha que caiu ficar, e ela se vira surpresa. As outras empregadas olham para trás sem entender o que está acontecendo. Nosso protagonista pergunta se elas têm alguma reclamação, e elas negam na hora. As duas saem correndo do quarto e pedem licença antes de fechar a porta. Nosso herói então fica ali sentado na cama e solta um suspiro de cansaço e se pergunta se sua atitude foi nobre, ficando um pouco arrependido, pois aquela cena o lembrou de situações desconfortáveis de sua vida passada. Nosso protagonista se sente mal por ter descontado sua frustração nas garotas e se desculpa com a garotinha, que diz que está tudo bem. Ele pede para ela trazer um chá, pois está com sede, e ela concorda na hora. A garotinha se vira para ir e nosso herói diz para ela não ter pressa e continua dizendo que ela pode levar o tempo que precisar, e a garota fica surpresa. Nosso protagonista diz que se for um erro que pode ser consertado, ela pode tentar de novo. A garotinha fica sem palavras com a gentileza do nosso protagonista e concorda. Com um sorriso, ela se vira para ir e nosso herói se sente um pouco melhor. Ele pergunta se ela veio para a mansão recentemente e a garota confirma. Nosso herói se lembra de como é difícil começar em um lugar novo e desconhecido, pois quando ele não entendia nada e ainda levava bronca, sua mente ficava em branco. Mas graças a isso, ele se tornou um sênior muito gentil com seus jornais no trabalho. Nosso protagonista ri e se desculpa, dizendo que estava falando sozinho. A garotinha volta com um chá e uma fatia de torta para nosso protagonista. Ele elogia o trabalho dela e diz que o objetivo de um novato não é evitar erros, mas sim aprender o trabalho direito, e que as pessoas esquecem como era aprender. Nosso protagonista chama a garotinha e ela o encara com uma expressão curiosa. Ela pergunta por que ele está sendo tão gentil e nosso herói fica sem palavras. Nosso protagonista pergunta se isso animou um pouco e a garota concorda. Com um sorriso, ele diz que espera que ela cometa menos erros por nervosismo daqui para frente. Na manhã seguinte, o sol nasce e ilumina o telhado da mansão do conde. Nosso herói acorda com dor nas costas e reclama que a cama é muito macia. E se levanta, cambaleando até a janela para ver o que está acontecendo lá fora. Nosso protagonista espia pela janela e fica curioso com uma movimentação estranha. Ele se pergunta o que é aquilo e nota que as empregadas estão cochichando sobre algo. As empregadas entram no quarto para desejar bom dia e trazer roupas limpas para ele. Nosso herói pergunta o que aconteceu, pois está muito barulhento do lado de fora. Uma delas explica que a comoção é por causa da garotinha que o atendeu ontem. Nosso protagonista fica de boca aberta, surpreso com a notícia. Uma escova passa pelo cabelo branco do nosso herói com cuidado e delicadeza. Enquanto é penteado, ele pensa como a sensação de ser servido por alguém é estranha. Enquanto as outras arrumam a cama, nosso protagonista continua sendo penteado e se olha no espelho, vendo o trabalho da empregada com curiosidade. De repente, um coque aparece em seu cabelo e a empregada fica confusa com o que fez. Nosso herói pergunta se o nome da garotinha era Clarkus e a empregada confirma.
e pergunta se ela ainda está na igreja, e a empregada diz que ela já voltou para a mansão. Nosso protagonista se pergunta qual magia ela recebeu, e a empregada diz que não sabe. Com um sorriso, ele diz que espera que ela possa usar a nova magia bem, pois ela é diligente. Mas a empregada resmunga que a garota é lenta, e por isso a magia deve ser lenta também. O clima fica super tenso, e a empregada tampa a boca, com medo de ter falado demais. Nosso herói encara as duas com um olhar sério, e o silêncio toma conta do quarto, e pergunta onde Clarkus está, e a chefe das empregadas se oferece para levá-lo. A chefe chama uma das garotas, e a manda ver o mordomo Joseph. A empregada fica chocada com a ordem, e não sabe o que fazer. A chefe a manda ir agora, e a garota obedece com um olhar sério no rosto, e sai do quarto, toda cabisbaixa, enquanto nosso herói observa a cena. A empregada sai do quarto e nosso protagonista observa a cena com curiosidade. Ele pergunta se Joseph é o mordomo que veio encontrá-lo, e a chefe confirma. Nosso protagonista pergunta se o mordomo é assustador e a outra empregada treme de medo. Com um sorriso, a chefe explica que se você trabalhar direito, ele é uma pessoa muito gentil. Nosso herói percebe que ela não negou e imagina a cena da empregada levando bronca. A chefe o chama e diz que eles vão para o pátio encontrar Clarkus. O grupo caminha pelo corredor e nosso protagonista observa a arquitetura da mansão e espia pela janela, vendo o pátio da mansão de longe. O sol ilumina a fachada da mansão e revela um jardim bem cuidado e bonito. Nosso protagonista espia pela janela e vê um grupo de pessoas no jardim e nota que Clarkus está ajoelhada na frente do velho Illum e outros dois homens. A garotinha olha para o chão com os olhos cheios de lágrimas e parece bem triste. Nosso herói caminha pelo pátio e fica um pouco confuso com a situação. De repente, um dos homens que ele viu no jardim o cumprimenta com um aceno de mão e agradece por tê-lo ajudado da última vez, e nosso herói fica sem entender. O homem diz para ele não ser assim, e nosso herói fica sem graça, e bagunça o cabelo do nosso protagonista, dizendo que não precisa ser tão formal. Nosso herói pergunta se ele ouviu sobre Clarkus, e o homem confirma, e pergunta se ela recebeu magia, e o homem diz que sim, mas tem um problema. Nosso protagonista pergunta o que aconteceu, e os dois encaram o grupo no jardim. O homem explica que ela recebeu a magia, mas ainda não consegue usá-la. A garotinha fica ali parada, cabisbaixa, enquanto os outros a observam com atenção. Nosso herói pergunta se é verdade e o homem diz que todos estão dando conselhos para ela. Clarkus continua tentando usar a magia sem sucesso e fica cada vez mais frustrada. O homem diz que ela tem tentado sem parar desde que voltou da igreja. Nosso protagonista pergunta se ele está preocupado com ela e o homem nega na hora. Os dois ficam ali parados no pátio, observando a cena de longe. Nosso herói se lembra do que Illum disse sobre ele identificar um feitiço errado, e pensa que, se o que o velho disse for verdade, ele pode ter uma ideia, pois os traços de mana aparecem mesmo quando um feitiço falha e ele pode absorvê-los. Nosso herói fica pensativo e tenta entender por que não há traços de mana ali, pois mesmo que ela tenha falhado tantas vezes, não há nenhum sinal de magia no local. De repente, nosso protagonista tem uma ideia brilhante e olha para Clarkus com surpresa. Ele se vira para a garotinha e finalmente entende o que está acontecendo ali. O grupo então se prepara para ajudar Clarkus a usar sua nova magia pela primeira vez. O homem de cabelo azul chama pelo nosso herói e parece estar interessado nele. E pergunta se Arad é da família secundária do conde, e nosso protagonista confirma. O homem o encara com um sorriso malicioso e nosso herói fica com um mau pressentimento. Outra garota se aproxima e empurra Clarkus para tentar usar a magia. O homem dá um tapa nas costas do nosso herói e o incentiva a ajudar a garota. Nosso protagonista fica irritado e pensa que na verdade ele é um velho, e se aproxima de Clarkus, entendendo o sentimento de pai ao ver crianças fazendo algo. A garotinha o cumprimenta sem jeito e nosso herói deseja feliz aniversário. Ela agradece e ele pergunta se ela recebeu magia, e a garota confirma meio sem graça. A cena se afasta e mostra os dois conversando no meio do jardim da mansão. Nosso herói pergunta que tipo de magia ela recebeu e a garota fica sem jeito e fica ali parada com as mãos juntas, sem saber o que dizer para ele. Nosso protagonista diz que quer ver a magia dela e a garota fica surpresa e fica em silêncio por um momento, com os olhos arregalados de surpresa. A garotinha explica que ainda não conseguiu usar a magia e tem vergonha de falhar. Nosso herói entende a situação e tem uma ideia para ajudá-la a superar o medo e pergunta se ela está com tanto medo de falhar que fingiu usar a magia. A garotinha fica chocada e pergunta como ele sabia, e nosso herói explica sobre os traços. Ele diz que tudo bem tentar de novo e a garota fica sem entender. Nosso protagonista repete as palavras que a confortaram para que ela se sinta melhor e sorri para ela com um olhar gentil, e a garota fica sem jeito.
A garotinha o encara com seus olhos azuis brilhantes e parece mais confiante. Ela junta as mãos e se prepara para tentar usar a magia mais uma vez. Com um olhar determinado, diz que vai tentar de novo pelo Lord Arad. Seus olhos brilham com uma nova determinação e ela se prepara para um feitiço. A garotinha fecha os olhos e se concentra para usar a magia pela primeira vez. O nosso protagonista e os outros observam a cena com muita atenção e expectativa. Ela consegue usar a magia e uma silhueta dourada aparece atrás dela. De repente, uma energia dourada envolve nosso protagonista e a garotinha, que ficam chocados. O velho Ilon arregala os olhos, chocado com o que acabou de testemunhar. A garotinha estende a mão e nosso herói percebe que algo mudou nele. E fica ali parado com a mão brilhando, enquanto os outros observam de longe. Nosso protagonista se lembra de como amava jogos de RPG em sua vida passada, pois em batalhas, os magos de buff aumentam o status dos aliados temporariamente. Eles são essenciais para lutar contra inimigos fortes, como chefes de fase. E se você ignorar os buffs só porque não pode vê-los, você não entende o jogo? A garotinha pergunta como foi e nosso herói toca sua mão com curiosidade. E conclui que o feitiço dela deve ser cura ou algum tipo de buff. Nosso protagonista pergunta qual é o nome do feitiço que ela usou. Ela revela que o nome da magia é magia rápida e nosso herói fica chocado e começa a correr para testar o efeito da magia rápida, mas percebe que não se move mais rápido e fica confuso com o resultado. Ele então estende a mão e se prepara para lançar uma bola de fogo com o buff ativo. Para surpresa de todos, a bola de fogo se materializa em uma velocidade absurda. Nosso herói lança magia com toda a sua força e uma explosão acontece. O grupo se vira chocado com a velocidade e o poder do ataque do nosso garoto. O homem que conversava com ele fica de boca aberta, sem acreditar no que acabou de ver. A garotinha fica ali parada sem entender o que aconteceu, e nosso herói se aproxima e a parabeniza, dizendo que a velocidade do canto dela é incrivelmente rápida. A garotinha nega, e nosso herói diz que ela está absolutamente errada sobre isso, pois ele é obcecado por buffs e sabe que a velocidade é super importante em uma luta. E explica que a magia dela é uma das mais importantes que existem. A garotinha fica sem palavras, com a empolgação do nosso protagonista. Um dos homens concorda com Arad e diz que aquele é realmente um feitiço incrível, pois é uma magia que aumenta a velocidade de conjuração e é extremamente importante. E continua dizendo que se ela contar ao conde sobre a magia, seu salário vai aumentar 50 vezes. Nosso protagonista dá um joinha para a garotinha e a incentiva a continuar. Com um sorriso radiante, Clarkus finalmente entende o valor de sua nova magia. O velho Ilum ri e diz que está encontrando muitos magos pequenos este ano. Um dos homens chama por Arad e aponta para uma pessoa que está se aproximando. De repente, a garotinha ruiva, Arya, aparece na porta da mansão com a empregada e encara nosso protagonista com um olhar de pura raiva, parecendo bem irritada. Nosso herói reconhece a garota e se pergunta o que ela está fazendo ali. Com um sorriso forçado, Arya cumprimenta o Lord Arad e nosso protagonista fica sem jeito. Ele a cumprimenta de volta e pergunta se ela está bem desde a última vez. Nosso protagonista pergunta o que atrás ali e ela explica que veio a mando do avô. Com um sorriso orgulhoso, Arya confirma que está ali para uma missão importante. Nosso herói brinca e diz que pensou que ela tinha vindo para vê-lo. E se espreguiça, e a garotinha fica toda sem jeito com a brincadeira dele. De repente, o rosto de Arya fica todo vermelho, e nosso protagonista se pergunta se acertou, e chama por Arya, que pergunta quem é a outra garota com ciúmes. Ele explica que ela é uma empregada que recebeu magia naquele dia especial. Arya a encara com um olhar sério, e a garotinha fica toda sem jeito. A garota de cabelo vermelho pergunta o nome dela e Clarkus se apresenta, toda nervosa. Nosso protagonista pergunta o que há de errado e Clarkus diz que a Lady Arya falou com ela e revela que na última festa achou Arya incrivelmente legal e bonita. Arya fica toda sem graça com o elogio e não sabe como reagir. Nosso herói observa a cena com um sorriso e um pouco de ciúmes no ar e sugere que todos pratiquem magia juntos, e as garotas concordam. Nosso protagonista pergunta se elas querem treinar todas juntas e elas ficam animadas. Ele diz que como Arya é a sênior, ela pode mostrar uma demonstração para Clarkus. A garotinha olha para Arya com os olhos brilhando de admiração e expectativa. Arya se sente toda importante e se pergunta o que deve fazer. Nosso herói pergunta o que ela acha e Arya concorda em ajudar a novata. Com um sorriso orgulhoso, Arya se prepara para mostrar suas habilidades mágicas. Nosso protagonista diz que são ótimas notícias e Clarkus agradece animada. As garotas começam o treino juntas e uma empregada segura um guarda-sol para elas. Nosso herói pensa como Arya é alguém que cuida das pessoas ao seu redor. Um dos homens se aproxima e aperta a bochecha do nosso protagonista com carinho e se pergunta qual é a verdadeira personalidade de Arad, e nosso herói fica confuso. O homem diz que esse tipo de atitude nobre pode esperar até ele crescer mais. De repente o conde aparece no pátio com uma armadura imponente e chama atenção.
e observa a cena, notando como todos parecem estar se divertindo no jardim. O conde cumprimenta a todos, e o grupo se vira para recebê-lo com respeito. Arya e Clarkus se curvam para o conde, e ele as observa com um olhar sério. Ele diz para Clarkus continuar trabalhando duro, e a garotinha concorda na hora. O conde chama por Arad, e nosso protagonista se aproxima, todo sério e curioso. Com um olhar determinado, o conde manda nosso herói se preparar para algo importante. E revela com um sorriso que a permissão foi concedida pelo rei. Nosso protagonista fica de boca aberta, chocado com a notícia. Uma carruagem viaja por uma estrada de terra cercada por árvores e verde. Dentro dela, nosso protagonista, o conde e Arya conversam sobre o lugar misterioso. Nosso herói pergunta se não tem problema, Arya ir junto, e ela sorri, animada, e encara o conde com um olhar curioso, esperando pela resposta do nobre. O conde sorri e diz que está tudo bem, pois conhece o avô de Arya há muito tempo, e explica que a família dela também tem coisas que precisam proteger, e nosso herói entende. O conde pede para Arya dizer o nome do título de sua família para Arad. Ela revela que o nome do título de sua casa é Cura de Mana, e nosso herói fica chocado. Nosso protagonista repete o nome e tenta entender o significado por trás dele, e conclui que é um feitiço que restaura a mana ou MP, como nos jogos, pois as formas de recuperar MP nos jogos são extremamente limitadas e raras. O nosso herói entende porque a magia era tão rara, e a carruagem continua seu caminho. De volta à mansão, algumas folhas caem das árvores com o vento suave da manhã. Uma das empregadas pergunta se Clarkus vai continuar praticando, e ela confirma. A garotinha agradece pela preocupação, e as duas continuam sua conversa no pátio. A empregada se despede e Clarkus fica sozinha no jardim da mansão, e com um olhar determinado, a garotinha começa a praticar sua nova magia sem parar, pois se lembra do que o conde e Arya disseram para ela continuar se esforçando. Mas o que mais a motiva são as palavras do Lord Arad, que a encorajaram a não desistir. Com os olhos cheios de determinação, a garotinha continua seu treino com toda a sua força. O tempo passa e vemos a carruagem do conde viajando por uma estrada de terra. A paisagem muda, e eles entram em uma área com penhascos e um rio ao fundo. A carruagem continua seu caminho, puxada por dois animais bem peludos e grandes. De repente a voz do conde chama por Arad, e nosso protagonista se vira para ouvi-lo. O nobre pede para nosso herói explicar para Arya o que é o nome de título. Nosso herói encara a garota e o conde, que sorri satisfeito com a situação. Arya pergunta se o nome do título da família dela é Cura de Mana, e a garota confirma. Com um sorriso, Arya diz que sabe que o do conde é o conde do ataque de meteoro, e ele concorda. Nosso protagonista revela que o nome do título é também o nome de uma magia antiga. Arya fica confusa, e nosso herói explica que é uma magia incrível que não existe mais. E pergunta para o conde se a explicação que deu para Arya foi o suficiente. Com um sorriso satisfeito, o nobre confirma que aquilo foi mais do que o bastante. Arya fica pensativa sobre a magia antiga, se perguntando se é um tipo de poder incrível. E logo em seguida se anima, perguntando se eles estão indo para um lugar relacionado a essa magia. Ela diz que sua família também deve ter um lugar para a cura de mana, e Arad pensa como as pessoas normais não pensam em usar magia antiga. Nosso protagonista reflete que o conde perguntou como ele sabia, mas nunca questionou o porquê de saber usar magia. E nosso herói conclui que a ideia de obter magia em um lugar específico é algo que só um gamer como ele pensaria. Ele se lembra de quando obteve a magia de ressurreição dos mortos e decide chamar pelo conde. O nobre se vira para ele e pergunta o que nosso protagonista quer saber agora. Com um olhar curioso, Arad pergunta se por acaso o nobre conhece a magia de ressurreição dos mortos. O conde fica chocado com a pergunta e alisa a barba com uma expressão bem séria. E revela que a ressurreição dos mortos é na verdade o nome do título de um duque. Nosso herói pergunta se também há um lugar para essa magia, mas o conde nega na hora, pois um ducado é formado por vários condados, e por isso o duque não governa um único território. Nosso protagonista entende a situação e conclui que não há um lugar específico para essa magia, e se pergunta por que um fragmento daquela magia estava na floresta. De repente, Arya solta um grito e assusta nosso protagonista, que não entende nada. O conde pergunta para a garota o que há de errado e por que ela gritou do nada. Arya explica que se lembrou de uma nova técnica que aprendeu recentemente, e diz que era por isso que tinha ido lá, mas acabou se esquecendo no meio do caminho. Arya pergunta se ela não estava ali amando do avô, e a garota fica sem graça. Ela pede permissão para o conde para mostrar sua nova técnica enquanto empurra Arya. O conde concorda e diz para eles fazerem uma pequena pausa antes de continuarem a viagem. A carruagem para em um lugar com uma bela paisagem para eles descansarem. Enquanto isso, os criados e os animais aproveitam para beber um pouco de água fresca do rio. Perto do rio, Arya se concentra para mostrar sua nova técnica e cria uma bola de fogo.
Nosso protagonista observa a garota com atenção enquanto ela se prepara para o feitiço. A garota de cabelo vermelho reúne uma grande quantidade de mana em suas mãos com dificuldade, mas de repente a magia explode e a garota grita de surpresa com o que aconteceu. O Conde pergunta se ela está bem e comenta que aquela parece ser uma técnica bem difícil. Arada avisa para Arya que se ela continuar tentando tantas vezes, vai ficar sem mana, pois aquela já é a 10ª vez. Mas a garota diz para ele não se preocupar, pois com certeza vai conseguir daquela vez. Com um olhar determinado, a garota de cabelo vermelho se concentra e reúne a mana em suas mãos mais uma vez. Uma grande explosão de chamas acontece na sua frente, mostrando todo o poder da garota. E para a surpresa de todos, ela finalmente consegue criar um pássaro de fogo e comemora. O Conde e nosso herói ficam de boca aberta e o nobre elogia o pássaro flamejante que ela criou. Nosso protagonista pensa que aquilo era incrível, pois as pessoas normais não pensariam em moldar o fogo daquela forma. E se pergunta se aquilo tudo é graças à imaginação de uma criança, e a garota sorri orgulhosa. Mas conclui que mesmo que ela tenha pensado nisso por acaso, controlar a magia daquele jeito exige muito esforço. Nosso herói elogia Arya e diz que está realmente impressionado com o que ela acabou de fazer. A garota de cabelo vermelho fica sem graça com o elogio sincero do nosso protagonista. O Conde também a elogia e diz que quase nenhum mago consegue fazer aquilo e que o avô dela ficaria feliz. A garota encara o Conde com uma expressão confusa, sem entender o que ele quis dizer, e revela que ainda não mostrou para o avô e que vai mostrar quando voltar para casa. Nosso herói e o Conde trocam um olhar surpreso com a revelação da garotinha. O Conde dá uma gargalhada e bagunça o cabelo do nosso herói, todo feliz. Nosso protagonista pergunta para a Arya se ela também consegue fazer o pássaro voar. Com um sorriso confiante, a garota de cabelo vermelho responde que é claro que consegue, e lança o pássaro de fogo para o céu, e os dois observam a cena maravilhados. A criatura de fogo sobe aos céus, e parece uma fênix de verdade, voando livremente. Mas de repente, o pássaro cai e explode no chão, levantando uma pequena nuvem de fumaça. Arya se vira com um sorriso orgulhoso no rosto, toda feliz com seu novo poder. O Conde e nosso herói ficam de boca aberta, e o nobre elogia o feito da garotinha, e comenta que o poder é um pouco baixo, perguntando se ela pode melhorá-lo. Mas nosso protagonista diz que acha que a magia já está boa do jeito que está, pois se um pássaro de fogo voar na direção do inimigo, vai causar um choque psicológico. Arya fica sem graça com o elogio e com as bochechas vermelhas de vergonha. O Conde e Arya observam o nosso protagonista se afastar para analisar o ataque. Ele conclui que a magia é mais fraca que a bola de fogo e que o poder destrutivo é importante. Mas de repente percebe que está errado e que precisa se livrar desse tipo de pensamento. E se pergunta por que fica julgando as coisas pela aparência ou poder, pois se ficar preso ao senso comum, somente não vai conseguir pensar de forma flexível. Arya chama por Arad e pergunta o que há de errado com ele, e o Conde o encara. Com um sorriso, nosso herói pede para Arya o ensinar a magia que ela acabou de usar. A garota de cabelo vermelho concorda na hora, mas o avisa que não vai ser nada fácil. O animal, que puxa a carruagem, olha para o céu e para a vegetação ao redor. A carruagem continua sua viagem pela praia, enquanto o sol brilha no horizonte. Arya explica que se ele imaginar água ou areia na palma da mão, o processo fica mais fácil. Nosso herói se prepara para lançar o feitiço e diz que vai começar de leve, mas para a surpresa de todos, uma explosão gigantesca de fogo acontece na frente deles. Nosso protagonista se ajoelha no chão, cercado pelas chamas que ele mesmo criou, e comenta que a magia é enorme, pensando que acertar de primeira é bem difícil. Arya e o Conde dizem que ele precisa de mais prática e nosso herói concorda. Mas ele não fazia ideia do que ia acontecer no destino, e nem que Clarkus estaria em perigo. A carruagem continua sua jornada, puxada pelos dois animais peludos e grandes. De volta à carruagem, nosso protagonista se impressiona com os brilhos dourados em sua mão, e cria uma escultura de gelo, e Arya elogia a forma interessante que ele fez. Logo em seguida, nosso herói cria várias outras esculturas de gelo parecidas com slimes de RPG. O Conde fica impressionado e diz que o garoto realmente tem muita habilidade com magia, mas nosso protagonista fica com uma cara de poucos amigos, pois ainda não está satisfeito, pois ele tenta criar uma bola de fogo, mas a magia fica instável e ele resmunga de frustração. Nosso herói conclui que o fogo é mais difícil de moldar e que o calor o atrapalha. Arya percebe a dificuldade dele e decide dar uma ajudinha, e o aconselha a imaginar uma forma que seja familiar para ele na hora de criar, revelando que a pessoa que ensinou disse para ela pensar em dobrar um pássaro de papel. Nosso protagonista entende a dica e compara a técnica com o origami de Tsuru, e fica pensativo, tentando se lembrar de uma forma familiar que conheça bem. De repente, ele tem uma ideia brilhante, e Arya pergunta o que há de errado com ele. Nosso herói diz animado que teve uma ótima ideia e que quer testá-la agora mesmo. E com um sorriso, se pergunta o que aconteceria se usasse a magia invisível para ajudar.
Nosso herói analisa que o pássaro de fogo de Arya causa dano físico e mental, mas é difícil de controlar. Por isso, decide criar uma bola de fogo normal e usar a magia invisível para fazê-la parecer um pássaro de fogo. E se lembra que quando aprendeu a magia invisível, já planejava testá-la com a bola de fogo. Arya e o Conde observam o nosso herói com uma expressão de expectativa. Nosso protagonista se prepara para lançar os dois feitiços ao mesmo tempo, com muita concentração, e tenta usar a bola de fogo na mão direita e a magia invisível na mão esquerda ao mesmo tempo. Mas o esforço deixa completamente exausto e ele cai no chão sem forças, com os olhos cheios de lágrimas. Arya grita o nome de Arad e corre para ajudá-lo, toda preocupada. Nosso protagonista acorda confuso e pergunta por Arya, que está bem ao seu lado, e coloca a mão na cabeça, resmungando de dor sem entender o que está acontecendo. Ele continua resmungando e Arya o encara com uma expressão de preocupação. Ele pergunta o que aconteceu e a garota responde que ele desmaiou de repente. O nosso protagonista fica chocado ao saber que desmaiou e se pergunta o motivo. O Conde explica que ele se esforçou demais e que aquilo é um caso clássico de esgotamento de mana. Nosso herói pergunta o que é esgotamento de mana e o Conde explica que é quando se usa muita mana. Avisa para a Arya ter cuidado, pois o esgotamento de mana está ligado à vida. A garota de cabelo vermelho concorda com o nobre com uma expressão bem séria. O Conde se vira para a Arya e nosso protagonista concorda com o aviso e fica ali deitado com uma expressão pensativa, tentando entender o que aconteceu. Nosso herói se pergunta se foi por ter usado dois feitiços, de uma vez que desmaiou, e se questiona se foi por falta de mana ou se a magia não pode ser usada simultaneamente. Nosso protagonista entra em pânico, pois se for o caso, seu plano perfeito vai por água abaixo. Mas de repente, o Conde diz que o que ele fez foi esplêndido, e nosso herói não entende. O nobre revela que antes de ele perder a consciência, conseguiu ver um magnífico pássaro de fogo. Nosso protagonista abre um sorriso de pura felicidade ao saber que seu plano deu certo, e comemora o sucesso, reconstruindo seu plano perfeito com curativos e band-aids. O Conde o chama e o avisa para nunca mais se esforçar até que seu corpo possa aguentar. Nosso herói concorda com o conselho do nobre e promete tomar mais cuidado no futuro, e conclui que não deve fazer mais nada que preocupe o Conde, e que o esgotamento de mana é assustador. A carruagem continua sua viagem por uma paisagem desértica sob o sol forte. Eles chegam em um lugar com dois pilares gigantescos com um símbolo dourado no topo, e ao olharem para baixo, avistam um lago gigante com uma ilha no meio. A paisagem desértica se mistura com a beleza daquele lago misterioso e brilhante, e uma ponte improvisada conecta a entrada com a pequena ilha no meio do lago. A carruagem fica estacionada na entrada do lugar, enquanto o grupo se prepara para entrar. A Arya fica de boca aberta e diz que o lugar é lindo, e nosso herói concorda. Nosso protagonista se aproxima da borda e observa o lago azul com curiosidade. A água do lago brilha com uma intensidade mágica e reflete o céu azul do deserto. Nosso herói pergunta para o Conde se aquele é o lugar relacionado ao ataque de meteoro. O Conde aponta para a pequena ilha no meio do lago e diz que o lugar exato é o nosso protagonista. Coloca a mão na testa para enxergar melhor a ilha de longe. Arya pergunta animada se eles podem ir e nosso herói concorda na hora. E corre para a ponte, começando a atravessá-la com um sorriso no rosto. Nosso protagonista chega na ilha e se depara com uma construção misteriosa, e se pergunta o que há naquela ilha, se são ruínas ou talvez um tesouro escondido, mas o Conde ri e diz que não há nada disso naquele lugar, pois explica que é apenas uma pequena ilha coberta de mato e sem nada de especial. Nosso protagonista encara a ilha e parece entender a situação, e se pergunta se não há mesmo nada ali, apesar de ser um lugar de magia antiga, pois nosso garoto tem um pressentimento de que com certeza há algo escondido ali. De repente, Arya se assusta e o Conde pergunta o que há de errado com ela. Ela aponta para uma estátua e diz que achou que ela tinha acabado de se mover. Nosso protagonista se vira e pergunta se a estátua realmente se moveu. A garota de cabelo vermelho confirma e aponta para a estátua, pedindo para eles olharem. E para surpresa de todos, os olhos da estátua começam a brilhar intensamente. Logo em seguida a estátua começa a se mover e o grupo fica chocado com a cena. Como de pedra da criatura começa a rachar enquanto ela se ativa lentamente. Seus olhos brilham com uma luz amarela e poderosa, pronta para o ataque. De repente, a estátua ataca o Conde, que grita de surpresa com o golpe inesperado. O nobre é jogado para longe e se pergunta o que diabos é aquela coisa. A estátua encara o grupo com seus olhos vermelhos e uma boca de fogo se abre em seu rosto. Arya grita que aquilo é magia e nosso protagonista fica apavorado com a cena. O corpo da estátua começa a brilhar com linhas douradas e se prepara para o ataque. O olho da garota de cabelo vermelho reflete a cena e ela fica completamente chocada e grita, avisando para todos que o ataque está vindo de cima deles.
Para o choque de todos, uma gigantesca bola de fogo desce do céu como um meteoro. O Conde protege Arya enquanto o braço da estátua desce para esmagá-los. Nosso protagonista fica ali parado sozinho, observando o ataque devastador, com os olhos arregalados. Ele não consegue acreditar no que está acontecendo. O meteoro se choca contra o chão e causa uma explosão de fogo gigantesca. Nosso herói é jogado longe pela força do impacto e fica de boca aberta com a cena. O Conde grita desesperado e manda todo mundo correr o mais rápido possível. Nosso protagonista se vira e começa a correr para tentar escapar daquele perigo. A estátua ataca com um machado de fogo e o Conde e Arya são jogados longe. A garota de cabelo vermelho cai no chão e grita de dor e surpresa com o ataque. O Conde grita o nome de Arya e corre para tentar ajudá-la a se levantar. Mas de repente, nosso protagonista a protege com seu próprio corpo. O Conde grita o nome de Arad e corre na direção dos dois para ajudá-los. Nosso herói grita para não o subestimarem e se prepara para o que está por vir. Uma grande explosão de fogo acontece e o lago fica todo agitado com a força do impacto. O Conde encara a cena com uma expressão de surpresa e determinação. Uma onda de água sobe e destrói a carruagem e os criados que estavam perto. Uma chuva forte começa a cair sobre o local e a água do lago fica cada vez mais agitada. O lugar inteiro é envolvido por uma nuvem de fumaça e poeira por causa da explosão. A ponte que ligava a ilha à entrada fica completamente submersa na água. A fumaça começa a se dissipar e revela a silhueta da estátua no meio do lago. Nosso protagonista resmunga de dor e pergunta se Arya está bem depois da queda. E a abraça, dizendo que parece que ela não se machucou com o impacto da explosão. O Conde se aproxima e pergunta se Arya também está bem depois de tudo aquilo. Nosso herói confirma que está bem e pergunta como o nobre está depois do ataque. O Conde diz que está bem, mas parece muito surpreso com o que aconteceu. Nosso protagonista se esconde atrás do Conde, enquanto observa a cena com atenção. As estátuas se levantam e o grupo fica chocado ao ver que todas elas se ativaram. O nobre reconhece a magia como sendo o ataque de meteoro e Arya diz que as estátuas estão os observando. O Conde diz que nunca ouviu falar de algo assim e que a ponte parece intacta. Mas o pavilhão que sua família construiu está completamente em ruínas e conclui que aquela ponte deve ter algum tipo de segredo mágico para se proteger. Nosso protagonista escuta o Conde resmungando que não adianta reconstruir o pavilhão e se pergunta se a ponte e as estátuas estão todas conectadas à magia antiga. O nobre concorda e diz que finalmente entendeu o motivo daquela situação, pois explica que a razão da ponte ter aquela curva é um mistério que ele sempre quis saber. Nosso herói repara na ponte e concorda que ela foi construída de um jeito bem estranho. O Conde revela que havia muitas teorias sobre a ponte, uma delas era a defesa contra monstros mortos-vivos. E continua dizendo que, como nunca ouvi nada ali, não havia como saber o motivo. Com um olhar sério, o nobre conclui que aquele lugar era uma armadilha o tempo todo. Nosso protagonista concorda com o Conde e diz que ninguém atravessaria com os meteoros caindo. E conclui que uma ponte difícil de atravessar é uma defesa simples, mas eficaz. O Conde diz para Arya que eles precisam voltar e investigar aquele lugar de novo. Nosso herói concorda com a decisão do nobre e se prepara para ir embora. O nobre continua dizendo que a ilha não é segura e que eles precisam voltar o mais rápido possível. Pois em uma situação de perigo, a prioridade é escapar e não fazer um passeio com crianças. O Conde coloca a mão na cabeça de Arya e parece estar se despedindo. E pergunta para nosso protagonista se ele consegue proteger Arya naquele momento. Nosso herói fica surpreso com a pergunta e não sabe o que dizer. O Conde o lembra que, como um homem, é seu dever proteger uma jovem com a própria vida. Com um sorriso satisfeito, o nobre diz que aquela foi uma boa resposta do nosso herói, e explica que se algo acontecer com a neta de seu amigo, ele não vai conseguir encará-lo. Nosso protagonista se pergunta por que o Conde está dizendo aquilo de repente, e para a surpresa de todos, o nobre empurra os dois para longe dele com toda a sua força. Enquanto os dois voam pelos ares, o Conde os joga para um lugar seguro, longe da batalha. Nosso herói grita de medo enquanto é jogado para longe pelo Conde, e com um chute poderoso, o nobre impulsiona os dois para ainda mais longe do perigo. Nosso protagonista fica de boca aberta, sem acreditar no que o Conde acabou de fazer. Os dois voam pelos céus enquanto as estátuas observam a cena com atenção. As estátuas começam a atacar umas às outras, e a água do lago fica cada vez mais agitada. Uma das estátuas reconhece a estratégia do Conde para eles atravessarem o lago, mas nosso herói se vira e grita pelo Conde, que ficou para trás para enfrentar as estátuas. O nobre salta na direção das estátuas com um olhar determinado e pisa em uma das estátuas, usando o impulso para saltar ainda mais alto. Com um salto poderoso, ele consegue chegar na outra ponta da ponte, em segurança. Nosso protagonista pensa que ele provavelmente está bem e Arya fica impressionada. A garota de cabelo vermelho diz que aquilo foi incrível e nosso herói concorda.
e grita de emoção com a cena que acabou de testemunhar, e nosso herói se vira. Mas de repente o conde cai na água e as estátuas o cercam, prontas para o ataque. O nosso protagonista grita para Arya se segurar e os dois caem na água. Arya grita de medo e pergunta o que está acontecendo. As estátuas continuam a atacar o conde, que está sozinho na água para enfrentá-las. Nosso protagonista se prepara para fazer algo enquanto voa pelos céus com Arya, e se lembra das palavras do conde sobre proteger a garota com a própria vida, com um olhar determinado. Nosso herói se prepara para usar sua magia de gelo e lança uma poderosa onda de gelo, criando um escorregador gigante para eles pousarem. Uma das estátuas o encara com seus olhos brilhantes enquanto ele desliza pelo gelo. Nosso protagonista desce pelo escorregador enquanto o meteoro cai do céu e percebe que o conde está deixando o pouso para ele, confiando em suas habilidades. De repente, um dos guardas mascarados aparece e parece preocupado com a situação. A fumaça se dissipa e revela a praia e a água do lago calmas novamente. O conde elogia nosso herói por ter conseguido posar em segurança com Arya. Nosso protagonista comemora o sucesso e Arya fica impressionada com o feito. Ele diz que o de Arya é mais incrível, pois, comparado a um pássaro de fogo, o escorregador é simples. O conde conclui que se não fosse por ele, eles teriam que arriscar suas vidas na ponte. Nosso protagonista pensa que as habilidades físicas do conde são incríveis e que ele não é uma pessoa comum. E agradece o nobre, se perguntando se ele também pode usar magia daquele jeito. O conde diz que ele é quem deve agradecer por ter protegido Arya durante o ataque. A garota de cabelo vermelho encara nosso herói com os olhos cheios de lágrimas de gratidão. O nobre diz que o exercício repentino o deixou exausto e nosso herói não acredita. Arya segura a mão do nosso protagonista com um olhar de admiração. O conde elogia Arya por já ter recuperado sua mana e ele fica confuso com o elogio. E revela que planejava pegar os dois, mas não esperava que nosso herói fizesse aquele truque. O nosso protagonista entende que o conde ia salvá-los e os guardas saem da água. O nobre sorri e diz que está feliz por todos estarem seguros depois daquele ataque e decide que eles precisam sair dali o mais rápido possível, pois o lugar é perigoso. Nosso herói decide que não vai mais se esforçar demais e que agora precisa recuar. E encara o escorregador de gelo que criou, parecendo pensativo sobre algo. Arya o chama e pede para ele se apressar, e nosso herói concorda na hora, pois naquela fração de segundo conseguiu ver os traços de mana do ataque de meteoro. De volta à mansão do conde, a noite já caiu e o céu está cheio de estrelas. Uma empregada aparece com uma lanterna para recebê-los de volta. Nosso protagonista boceja de sono e Arya comenta que é um jeito interessante de falar. A empregada chama pelo conde e pergunta se aconteceu alguma coisa durante a viagem. Nosso herói encara a empregada com uma expressão de curiosidade. A empregada revela que Clarkus desmaiou e o conde fica chocado com a notícia. E continua dizendo que a garotinha está em estado crítico e os dois ficam apavorados.